Ok. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma das nossas aulas. Eu sei que tem pessoas aqui que já fizeram parte de outros workshops, então é um prazer ver vocês aqui mais uma vez. Quero dar as boas-vindas também para quem deu essa confiança para conhecer mais meu trabalho e que, enfim, tirou esse momento para estar aqui hoje junto, né, todos em busca de autoconhecimento, em busca de desenvolvimento pessoal. Então, o tema desse workshop de hoje, a princípio, né, ele não é um tema muito popular, né, porque a gente vai falar de desafios e normalmente a gente não gosta, né, muito de falar sobre isso, né. A gente seria muito mais lindo se a vida fosse, né, só coisas boas, né, só as coisas fáceis, mas aí que está o X da questão, né, gente. É justamente com os desafios que a gente cresce, que a gente evolui. E esse é um dos papéis, né, de Saturno dentro do nosso mapa astral, é impulsionar esse aprendizado, essa evolução. Então, por isso que eu escolhi, eu acho que esse era um tema muito importante de ser trabalhado, assim, dentro de todos os outros planetas na astrologia, não que os outros não têm importância, mas eu acho que, assim, o Saturno, né, compreender o Saturno no mapa é um primeiro passo, né, para o nosso desenvolvimento. Então, aqui estamos, né, para essa aula e, enfim, espero que seja proveitosa para todos vocês, foi preparado com muito carinho, tá? Como eu disse, a gente vai ter um espaço para poder fazer perguntas e respostas, então, para a gente tirar as dúvidas. Então, né, ao longo do processo, né, enquanto a gente estiver apresentando, se surgir uma dúvida muito específica em relação àquilo que eu estou falando naquele momento, não se sintam, né, sem a possibilidade de falar, então podem falar, enfim, chamem no chat que eu vou parar para ver a perguntinha e tentar esclarecer. E se caso não for uma coisa muito relacionada com o que estiver sendo falado ali na hora, então a gente pode deixar essa sessão, essa perguntinha para a gente esclarecer no fim, tá? Espero que vocês estejam com o mapa astral de vocês em mãos, né, para que vocês, enfim, possam, né, avaliar, né, no mapa de vocês onde é que está o Saturno de vocês, né, para vocês entenderem esse desafio, né? E, enfim, vamos lá então, vamos começar a nossa aula finalmente, tá? Então vamos lá, Saturno, como lidar com seus desafios? Nós vamos começar. Primeiramente eu quero apresentar para vocês os tópicos, ficou aqui fora de ordem agora que eu percebi, mas o que a gente vai falar aqui hoje, nesse workshop? A gente vai falar sobre o significado de Saturno, ou seja, o seu simbolismo, entender como é que ele nos influencia, né, através dos nossos mapas, tá? A gente vai falar sobre a regência de Saturno, né, a regência dele sobre o signo de Capricórnio. A gente vai falar sobre Saturno nos signos e nas casas, e nós vamos falar também dos aspectos desafiadores de Saturno, principalmente com Sol, Lua e Ascendente, que são pontos cruciais do mapa astral. Então, quando a gente chegar lá, vocês vão entender por quê. E a gente vai falar sobre o tão famoso e falado retorno de Saturno, tá? Que acontece por volta dos 28, 30 anos, tá? Com todo mundo. Então, assim, isso é um tópico bem legal, assim, de falar também e que gera muita curiosidade, né? A gente vai esclarecer aqui o que é esse tão temido retorno de Saturno, tá? Então, começando o nosso workshop, a gente vai, antes de entrar no significado, né, na simbologia de Saturno, a gente vai falar, entender um pouquinho, né, do contexto de como surgiu, né, a história de Saturno, ou seja, a gente vai voltar lá para a mitologia, então ver um pouco de história. Então, quem gosta dessa parte vai achar interessante, né? Então, Saturno, né, para a mitologia romana, né, ele era considerado como o deus do tempo, né? E na mitologia grega ele era também conhecido como Cronos, né, o deus do tempo. E o mito, né, de Saturno, né, falava o seguinte, porque a princípio, né, existia Urano e a Terra, né, no caso a Urano e Gaia, e dentro, né, desse casamento, né, o que acontecia, né? O Urano vivia fecundando Gaia, né? Então Gaia eles tinha um papel de só produzir filhos, enfim. Os momentos, os anos antigos, né, sempre dizem respeito
né, a essa parte dos deuses de viver se acasalando, né, enfim, toda essa parte dos romances, enfim. E aí começou tudo, né? Então começou com Urano e Gaia, que representa a Terra, né? Então, Urano, né, ele era o deus do mundo, então ele governava o mundo. E ele, né, à medida que ele ia se casando com Gaia, ia tendo os filhos, né, ele mantinha os seus filhos presos em Gaia, então ficavam no interior de Gaia. Então, assim, ele não queria, né, correr o risco de ninguém sair ali e destronar, né, tirar ele do poder. E aí o que aconteceu? Né? Um dia Gaia cansou disso, né? Porque o Urano chegava todo dia, vamos deitar, vamos deitar. Né? E Gaia cansada disso, cansada de filhos o tempo inteiro, né, só exercer essa função e principalmente não poder, né, usufruir dos próprios filhos, né, então ter uma relação com os próprios filhos, então ela quis bolar uma estratégia, né, para poder, enfim, acabar com o Urano. E aí, enfim, ela em comunicação com seus filhos, né, ela falou, olha, eu quero ver se tem algum de vocês que tem coragem, né, quando o seu pai for, né, no caso Urano, fosse deitar comigo, eu quero que vocês, porque é como se, na mitologia, fala como se os filhos de Gaia ficassem todos dentro dela, então estava tudo no ventre dela, né, então ela se comunicou com eles e falou, eu quero que um de vocês venha e corte, né, os testículos do seu pai, né? Então, assim, mata o seu pai através da barriga dela. E aí, o único filho que teve coragem de fazer isso foi Saturno, tá? Então ele foi o único que realmente falou, tá, mãe, vamos fazer isso então. E aqui nessas imagens vocês vão perceber o simbolismo, né? Porque ele, né, foi feito uma foice para que ele pudesse fazer isso, para que ele pudesse cortar, né, a barriga da mãe, do interior da mãe, né? E enfim, cortasse esses testículos do pai quando, né, eles estivessem se acasalando. Então, por isso que, se vocês forem pesquisar as imagens de Saturno, né, relacionadas com mitologia, vocês vão encontrar aí, né, muitas fotos dele com essa foicezinha, então, esse simbolismo. E assim foi feito, né? Então, quando o Urano foi se deitar com Gaia, mais uma vez, Saturno foi lá e cortou, né, o órgão do pai, enfim, acabou matando o pai, né, e libertando, né? Então deu essa liberdade para os filhos. E aí o que aconteceu? Já que Saturno, né, matou o pai, digamos, ele destronou o seu pai, então ele ficou, né, no comando, né? Então ele se tornou o deus do mundo, né? Só que o que ninguém contava era que Saturno ia se tornar um senhor muito pior do que Urano era, tá? Então assim, ele era bem terrível. E nisso, né, havia, né, enfim, naquela época, né, sempre tinha as previsões, né, as predições, enfim, as profecias, e existia uma profecia que um dos filhos de Saturno, porque Saturno continuou o processo, aí ele só basicamente tomou o lugar do pai, mas ele continuou lá fecundando, Gaia tendo os filhos. Então, era dito que um dos filhos de Saturno ia eventualmente destroná-lo. E com medo disso, né, o que Saturno fez? O que ele fazia, na verdade? Ele comia os seus filhos. Assim que as crianças nasciam, ele comia. Então, por isso que tem essa imagem que está vendo do homem devorando a criança. Então, era Saturno comendo os seus filhos. Então, nascia, ele já ia lá e já papava a criança, enfim, para não correr aquele risco, né? Enfim, eu não quero, de jeito nenhum, né, ser destronado, quero ser o senhor do mundo. Só, né, que as profecias naquela época não falhavam, e aí, de fato, um dos filhos de Saturno acabou escapando, e esse filho era Júpiter, né, que na mitologia grega é conhecido como Zeus, né, então o famoso deus do Olimpo. Então, foi ele que veio e destronou o pai Saturno, tá? E aí, né, depois que Saturno foi destronado por Júpiter, ele acabou indo, né, a habitar uma região na Itália, e ali, né, ele acabou governando, estabelecendo leis, ele teve um governo assim, bem rígido, sabe, ele era bem justo, enfim, ele, né, fez até com que, nesse período ali na Itália, foi conhecido como a Idade de Ouro, né, porque por causa desse reinado de Saturno, ele prezava pela justiça, ele trouxe desenvolvimento, ele ensinava as pessoas ignorantes, então, por isso que Saturno, né, hoje é reconhecido também como um símbolo, né, do amadurecimento, né, também como
tem a importância da responsabilidade, né? Então isso foi, né, valores que acabaram sendo ensinados, né, por Saturno posteriormente, tá? Nessa figura aqui, né, eu gosto dela porque ela simboliza tudo, assim, as ideias em volta de Saturno, né? Então tem a tartaruga, então reforçando a questão de paciência, né? Aqui a gente tem o símbolo da cabra, símbolo de Capricórnio, e o aguadeiro, símbolo de Aquário, porque Saturno, né, durante muito tempo ele foi considerado regente desses dois signos, tá? Aqui tem o planetinha em si, tem o símbolo astrológico, né, ele com a sua foice, e aqui o reloginho do tempo, né? Então, o Saturno também, né, levou esse nome do deus do tempo, porque olha só essa afirmação: o tempo que tudo devora, que consome todos os anos que passam. Então, isso foi feito, né, devido a essa analogia que ele, né, devorava todos os seus filhos, né? Então aí passou essa ideia de que o tempo tudo devora, né? Então vai consumir todos os anos de fato. E Saturno então traz muito essa coisa da idade, do tempo, do amadurecimento. É por isso que nas figuras de Saturno você sempre vê, né, uma pessoa mais velha, né, com barba, enfim, porque era a figura do Saturno, né, de forma geral. Então, assim, esse é só um pouquinho, né, da história mesmo, assim, não dá para se aprofundar muito, a mitologia é muito profunda, é só para vocês entenderem um pouquinho do contexto de quando e onde que surgiu, né, esse mito de Saturno, né, por que né, hoje ele representa o que ele representa para a gente, né? Então vamos seguir. Entrando então agora no significado de Saturno no mapa astral, tá? Então aqui tem algumas palavras-chave que têm relação com Saturno, né? Então disciplina, a organização, né? A seriedade, a prudência, né? A ambição, as limitações, né? Os desafios, o amadurecimento. Então todos são valores relacionados, né, a Saturno, né? E aí, o Saturno, dentro do mapa astral, né, com a simbologia da astrologia, ele é aquele planeta que cobre os resultados, aquele planeta que testa, que prova, né? Ao mesmo tempo, ele tem a função de organizar, de estruturar, de amadurecer e de construir aquilo que vai ser duradouro, né? Então, por isso que essa ideia do tempo também, da paciência, ou seja, você tem que construir uma estrutura, então Saturno está ali para te ajudar nisso, né? E aí, para a gente lidar com essa energia de Saturno, é preciso persistir respeitando os limites, né, e acolhendo também a realidade. Então é preciso disciplina e paciência. Por quê? Porque a função também do Saturno, né, é ele mostrar para a gente tudo aquilo que é real, que é concreto, né? Então, em algumas literaturas, né, sobre astrologia, você vai ler, você vai ver Saturno, muita gente relaciona Saturno até com a figura do pai. E por que isso acontece? Porque o pai tem aquela função de mostrar, né, a realidade, falar o que pode, o que não pode, então de impor os limites. Então por isso que o Saturno também, né, acabou levando essa fama, né? Saturno representa o pai, né? Mas é aquele pai que educa, que impõe as responsabilidades, né? Porque a gente também vai ter o contraste com o Sol, uma astral que muita gente fala também que o Sol é que representa o pai. Então, digamos assim, que ambos Saturno e o Sol, eles podem representar essa figura do pai, mas o Saturno ele representa a figura daquele pai que está ali para disciplinar, né? Para ensinar. E eu, particularmente, né, porque muita gente, durante um bom tempo na astrologia, o Saturno ele era considerado como o planeta do karma, né? Então, você quer ver o seu karma, vai ver lá o seu Saturno, que você vai ver o que você fez de errado, né? O que você está, assim, colhendo, o que você tá aprendendo, né? E, então, o Saturno foi visto, né, foi considerado pela astrologia como um planeta maléfico, né? Então que impunha todas essas limitações e que cobrava, que trazia os medos, né? Então realmente assim como algo bem negativo. Mas eu particularmente, né? Depois da minha experiência com o Saturno, com os atendimentos, né? Realmente assim eu sinto que o Saturno ele impõe sim desafios, né? Ele realmente pode às vezes trazer essa sensação de limitação ou esses medos, né, inseguranças, mas na verdade ele faz isso por um bom motivo, porque é como se dentro do mapa astral, né, o Saturno ele fosse o responsável para mostrar para você qual é aquela principal lição que você está aprendendo nessa vida. Então, o que que você precisa desenvolver e que não vai ser dado de graça para você, tá? Então, é algo que você precisa o quê? Lidar, né, com essa energia o quê? Com disciplina, com paciência. Então é algo que você vai construindo a longo prazo, né? Então eu vejo muito o Saturno como o professor. Então aquele professor que está ali para te ensinar algo, né, para te ensinar a você a se desenvolver, né? Então
A área de Saturno, por mais que ela possa ser um setor do nosso mapa que apresente esses desafios, né, ela também acaba sendo uma grande oportunidade de crescimento e aprendizado, como a gente falou, né, que os desafios representam muito isso também. Então, normalmente, aquele setor onde a gente tem Saturno, se a gente tem consciência daquilo, se a gente trabalha, se esforça, né, tem a disciplina e a paciência para trabalhar aquela área da nossa vida, aquela energia de uma maneira positiva, aquilo pode acabar se tornando, a longo prazo, uma das nossas maiores habilidades, tá? Até mesmo mais forte do que aquilo que a gente já tem, assim, que já é visto com facilidade dentro do nosso mapa astral. Então, ou seja, é importantíssimo realmente a gente entender esse Saturno, entender o propósito dele para a gente, né, no nosso mapa. Porque quando a gente passa a compreender isso, aí realmente fica muito mais fácil, né? A gente começa a avançar, é como se ele estivesse ensinando a lição. Então, vamos fazer analogia com um professor que está te ensinando a escrever e está te ensinando a ler. Né? Então, você não aprende a ler e escrever de um dia para o outro, né? Então, é um processo que você vai por vários anos, né? Você começa muito pequeno, você começa a desenhar as letras, então primeiro você desenha as letras, assimila o que cada letra, depois vai assimilando os sons, e aí por aí vai, né? Então, ou seja, é longo prazo, mas depois, olha só, uma habilidade que a gente conquista, né? O quanto a gente pode conquistar quando a gente aprende a ler e a escrever. Então, quando vocês forem pensar em Saturno, né, antes de ficar culpando ele, julgando o coitado do Saturno, chamando ele de Chaturno, né, de dar essa fama para ele, pense que, na verdade, ele é um professor que está te ensinando algo, e se você se esforçar, ter disciplina ali, naquela área, enfim, com aqueles assuntos, você, na verdade, tem uma grande possibilidade de desenvolver uma habilidade maravilhosa na sua vida. Entendeu? Então, o Saturno é isso, ele quer que você amadureça, que você cresça, que você esteja preparado para a vida também. Então, dentro do nosso mapa astral, né, ali onde o Saturno estiver, é também uma área crucial da sua vida que você precisa desenvolver para que você possa crescer, para que você possa evoluir. Então, isso também pode estar até relacionado com outras áreas da sua vida. Você precisa resolver aquela questão do seu Saturno para você se dar bem. E é por isso que muitas vezes, quando a gente está, né, ali se frustrando, né, não está saindo do lugar com esse desafio do nosso Saturno, é que, né, as coisas realmente não vão fluir, talvez até em outros setores que não estão necessariamente relacionados com o seu Saturno. Então, deixa eu ver se tem perguntinha aqui no chat. Ok. Eu sou uma pessoa que tinha dito que o áudio tinha saído, mas já voltou, então está tudo regularizado. Bom, então é isso. Essa é a primeira ideia, então, do que o Saturno, né, ele representa no mapa, né? Então, a simbologia dele. E, passando adiante aqui, vamos para o próximo slide, né, o Saturno, regente de Capricórnio, né? Como eu disse, lá na imagem até aparece o Saturno como regente de Capricórnio e regente de Aquário. Aqui eu vou ter que trazer um pouco da minha experiência pessoal, tá? Então, a astrologia tradicional, né, considera o Saturno como regente desses dois signos, do Capricórnio e do Aquário. Porém, na astrologia moderna, né, então depois que Urano, Netuno e Plutão foram descobertos, né, então algumas regências né, desses planetas foram atribuídas, né, para alguns signos, né, que estavam dividindo, né, tendo um regente duplo aí. Né? Então, o que aconteceu? A regência do Aquário, né, passou para Urano, né, o que eu acho que para mim foi muito bem colocado, né, porque o Aquário ele é um signo, né, que tem mais a ver com o futuro, com o progresso, com o novo, com as mudanças, enquanto que o Saturno ele representa muito mais a tradição, né, as metas, os objetivos de longo prazo, a organização, a estrutura, valores que têm tudo a ver com a energia de Capricórnio. Né? Então, eu acho que a regência de Saturno para Capricórnio é muito bem colocada. E a de Aquário, eu consigo ainda ver quando você olha pelo lado da responsabilidade que você tem com o meio social, a questão de justiça também. Então, o Aquário ele luta muito por certos ideais, em defender certos ideais. Então, o Saturno ele é realmente muito ético nesse sentido, né? Mas eu achei que depois que foi transferida a regência, né, para Urano, né? Eu acho que Urano tem mais a ver porque Urano é o novo, né? Enfim, e o Saturno, né, muitas vezes tem até essa representação do velho, né? Enfim, do passado. Então, ele combina muito mais com essa energia de Capricórnio, né? Então, ou seja, se você tem, né, enfim, aquela casa, né, do seu mapa
que você tem o signo de Capricórnio, se você tem o Sol em Capricórnio, o ascendente Capricórnio, né? Então quer dizer que você é regido, né? Vai responder a esse Saturno, né? Porque ele é o regente desse signo, né? Então se você tem essa casa onde você tem Capricórnio, ela vai receber influência de Saturno também, mesmo que o Saturno, né, não seja o regente, mesmo que o seu Saturno, desculpa, mesmo que o seu Saturno não seja em Capricórnio especificamente, tá? Então, assim, como um complemento de interpretação para entender, né, aquele setor como um todo, né, principalmente se a casa estiver vazia, se não tiver nenhum planeta ali, se você quiser entender mais a fundo, então olha, né, esse setor onde você tem Capricórnio, olhe em que casa, né, está em que signo está esse Saturno, né, porque ele vai ajudar a complementar as informações para você entender aquela área da sua vida onde você tem o signo de Capricórnio. Então, por isso, o Saturno, né, é o regente de Capricórnio. Então, o Capricórnio ele traz também a questão da disciplina, do compromisso com as metas de longo prazo, a organização, a praticidade. Então, tudo isso aí também é Saturno, tá? Bom, e o signo e a casa, né, onde a gente tem o nosso Saturno, eles vão dar para a gente qual é a chave para o crescimento, para a nossa maturidade, né? Como eu falei, muito importante a gente entender, né, aquela energia para a gente poder realmente crescer, né, trabalhar aquilo, evoluir, né, ou seja, transformar talvez aquele desafio em uma habilidade, né? Então, em relação a essa energia, a gente tem que adquirir a consciência de que as coisas, né, ali naquela área ou em relação àquele signo, elas não vão ser exatamente como a gente quer, mas sim como elas podem ou como elas devem ser, né? Então, ou seja, demanda um certo esforço para vencer as frustrações, para a gente adquirir a confiança no nosso potencial. E normalmente, como o Saturno trabalha a longo prazo, né, então é uma coisa que vem mais com a maturidade. Então, à medida que a gente vai crescendo, né, enfim, a gente vai ficando mais velho, fica mais fácil para lidar com essa energia de Saturno. Tanto é que lidar com ela quando a gente é criança, ainda quando a gente é adolescente, pode ser bem difícil. Tá? Então, vocês podem ver, assim, né, na nossa época de adolescência, de rebeldia, tenta voltar lá atrás e ver em que você costumava implicar, quais eram os problemas, onde você se sentia limitado. Pode ter muito a ver com o posicionamento do Saturno, tá? Em relação à área, né, onde você tem esse Saturno posicionado no seu mapa, né? Bom, vamos passar então para o próximo slide. Bom, agora então, né, já que a gente já compreende, né, que a casa, né, onde o signo é a casa, onde se encontra o Saturno, vai oferecer essa chave para esse crescimento, para essa maturidade, né, seja para esse aprendizado, né, essa grande lição que a gente tem que aprender. Então a gente vai começar a falar sobre a influência de Saturno nos signos e nas casas, tá? Então eu agrupei cada signo em cada casa, porque os signos, de forma geral, eles fazem analogia com uma determinada casa, tá, dentro do mapa. Então, Ares faz analogia com a casa 1, então digamos que eles têm coisas em comum, eles tratam de assuntos em comum. Então, entender os dois em conjunto pode ser mais fácil. Mas o que você vai fazer? O que é a proposta aqui? Você, por exemplo, vai ter, nem sempre você vai ter o Saturno na mesma casa e no mesmo signo, o signo que ela faz analogia. Então, você pega ali, no meu caso, por exemplo, eu tenho Saturno na casa 3 e no signo de Aquário. Então, prestar atenção na proposta de aprendizado no Aquário e na casa 3, tá? Então, vocês também, né, fiquem atentos a essa parte. Deixa eu ver o que está falando no chat. Bom, algumas pessoas estão perguntando sobre o posicionamento de Saturno no mapa. A Ariadne está dizendo que tem o Saturno nos primeiros graus de Capricórnio, mas no caso, na casa 8, que corta Sagitário e Capricórnio. Então, isso pode acontecer, porque tem alguns mapas, né, que, por exemplo, a gente às vezes tem uma casa que corta na metade de um signo, né? Então, e a outra casa vai cortar só na metade do outro. Então, uma determinada casa ela pode ter dentro do seu espaço um pedaço de um signo e um pedaço de outro. Então, isso é normal. Então, assim, vocês vão entender onde. O posicionamento de Saturno por signo. Então, para entender, tem que ver em que signo que ele tá? E dentro do espaço de qual casa que tá. Então, assim, por mais que você tenha aí, então, o Saturno, né, nos primeiros graus de Capricórnio, então seu Saturno é em Capricórnio, né, e na casa 8 que tem Sagitário e Capricórnio nessa casa, mas se ele corta na 8 e corta em Capricórnio, ele está no espacinho de Capricórnio da casa 8, então você considera ele na casa 8 e em Capricórnio, tá? Só para esclarecer. Bom, aí tem gente já falando também, Saturno retrógrado, enfim, a gente vai falar também, tá? Eu vou explicar sobre o Saturno
retrógrado também lá na parte dos aspectos desafiadores de Saturno, tá bom, gente? Então, como eu disse, vamos deixar as perguntinhas para o fim e vamos aqui iniciar essa parte, porque eu tenho certeza que aqui já vai esclarecer muita coisa para vocês, tá? E aí depois a gente esclarece aqui, ficar em dúvida. Bom, então vamos lá. O Saturno, então, nos signos e nas casas. A gente vai começar, claro, por Áries, né, que é o primeiro signo. Né? Então, o Saturno é a energia de Áries, né? Então é aquela pessoa que ela precisa conquistar a autonomia. Então, ela está aqui para aprender a confiar em si mesma e afirmar as próprias vontades. Né? Então, tem muita questão, assim, de assumir, né, a própria independência, de trabalhar, lutar pela própria independência, né? Tem muita questão também de conseguir impor sua individualidade, seus desejos, né? E aí o Saturno em Áries, né? As pessoas, ela pode ser bem complicado, porque o Áries, ele é um signo que é tudo para ontem, né? Tudo muito rápido, né? É logo fazer, enfim. O Áries, ele não fica pensando, estruturando nada, né? E aí a gente coloca um Saturno em Áries, né? O Saturno é uma energia que não tem nada a ver com esse signo, né? Porque o Saturno é o tempo, né? A paciência, é o planejamento. Imagina falar isso com um ariano, né? Então, assim, isso acaba, né, sendo o grande desafio dessa pessoa, então, é aprender a desenvolver também essa paciência, né? Então, a pessoa tem que, né, aprender a ter um ritmo para agir, né, ponderar suas atitudes também. Então, a pessoa ali meio que tem uma briga, né, para controlar um pouco dessa impulsividade ariana, né, e fazer as coisas com mais calma, com mais organização. Né? Em outros casos, né, aí pode ser aquela pessoa que acaba se rendendo completamente para esse Saturno, né, e a pessoa não consegue sair do lugar, né? Ela não tem energia, ela não tem ação, então ela fica completamente na inércia. Então, o desafio de Saturno em Ares, ou ele está ali, né, segurando a pessoa, dando um freio para aquela pessoa, ou em contrapartida ele está tentando empurrar ela para frente, né? Então vamos nos mover, vamos fazer as coisas acontecer. Então o Saturno em Ares traz muito essa energia. Aí ele já na casa um, tá? A casa um é uma casa que diz respeito ao que? Ao eu, a personalidade. Então ela é a casa do ascendente também. Então quem tem Saturno na casa um tem a grande chance de ter o Saturno em conjunção com o ascendente, que é uma coisa que a gente vai falar lá atrás nos aspectos desafiadores. Então vai afetar diretamente a sua autoexpressão, a sua personalidade, né? Então vai interferir no eu, né, de forma geral. Até mesmo na questão física, na saúde, na questão de ter energia, disposição, tá? Então, ali é muito comum aquela pessoa que ela adquire noção de responsabilidade desde muito cedo. Então, aquela pessoa que, desde muito nova, talvez a família já colocou muita responsabilidade em cima, né? Isso aí a pessoa ela pode ficar um pouco inibida, tá? Então, assim, um pouco tímida, reservada, né? Introspectiva. Então, porque o Saturno tem essa coisa de limitar, né? Como a gente falou. Então, a pessoa, ela por se sentir às vezes insegura, ela tem às vezes muito medo de errar, então isso vai acabando mexendo com a autoestima dela, vai trazendo essas inseguranças e a pessoa vai se retraindo, ela não se expressa. E por isso que aí cai, né, a importância da pessoa aprender a confiar em si mesma, né, que bate muito com um Saturno em Áries, né? Então a pessoa conquistar essa autoconfiança, a pessoa se afirmar mais, se expressar mais, então trabalhar, né, essa parte de se impor, né? Então, ou seja, é muito importante que a pessoa consiga liberar, expressar essa energia, né? Enfim, a pessoa tem que também colocar os parâmetros entre ser disciplinado, né, fazer as coisas de maneira correta, mas sem se cobrar excessivamente, porque esse excesso de autocobrança, de autocrítica, isso pode abalar muito também essa autoconfiança, né, essa autoestima, e fazer com que a pessoa fique cada vez mais inibida. Então, o grande desafio, de forma geral, para o Ares e para o Saturno em Ares na casa 1, realmente esse trabalho, essa conquista dessa autonomia, da independência, da pessoa conseguir se expressar, a pessoa conseguir se impor, né? Então, a pessoa tem que trabalhar, né? Ela tem que trabalhar, tem que realmente adotar uma postura mais séria, ou seja, os valores de Saturno serão essenciais, né, na expressão dessa pessoa, então na personalidade dela, ela tem que ser compromissada, tem que ser séria, né, ela tem que entender o que é limite, né, ela precisa realmente ser disciplinada, esforçada, mas ao mesmo tempo não ao ponto de basicamente se anular, né, então de criar tanta autocobrança a ponto de não conseguir se expressar. Então é meio que encontrar o ponto de equilíbrio para fazer essa expressão, né, da própria autonomia, né, de se impor e de ter independência, mas, né, com ainda, né, capacidade, enfim, de, de conseguir, né, fazer isso sem, né, que isso se torne culpa, que se torne medo, né, enfim, que vira uma cobrança muito excessiva, tá?
Então, ou seja, aprender a lidar com essas responsabilidades desde cedo também, né, isso pode ser aí um grande desafio para quem tem o Saturno em Áries ou na casa 1. Bom, então agora Saturno em Touro e na casa 2, tá? Então, assim, a gente está falando de Touro, um signo que tem a ver com toda a parte material, enfim, principalmente do sustento, né? O Touro é o primeiro signo de terra que a gente encontra no zodíaco, né? Então ele tem essa ligação com aquilo que é palpável, né? Com aquilo que é material. Então ali a pessoa ela está aprendendo a lidar com esse material, né? E principalmente o quê? Com dinheiro, né? Então, com dinheiro, com os próprios recursos. Então, no caso do Saturno em Touro, é como se a pessoa precisasse aprender a valorizar o próprio trabalho dela, tá? Os próprios recursos. Então, ela também precisa aprender a organizar melhor a sua vida financeira. Né? E aí, o Saturno na casa 2, né, que é a casa que faz analogia com o Touro, já chega ali como aquela pessoa que ela precisa se estruturar materialmente, né, para garantir os seus recursos de sustento. Então, uma pessoa que tem um Saturno em Touro na casa 2, ela pode ter um medo, gente, mas um medo tão grande de não ter dinheiro para pagar as contas, de não ter dinheiro para comprar comida, é aquela coisa assim, do sustento mesmo, tá? E isso pode levar a pessoa a ficar super mão de vaca, tá? Então, a pessoa começa a vivenciar uma experiência de escassez, né? Então, ela controla tudo, né? Ela conta cada centavo que vai gastar, né? E aí, quanto mais a pessoa faz isso, né, vocês lembram que nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, quanto mais a pessoa tem esse medo da falta, mais ela fica vibrando na escassez, mais ela vai atraindo isso. E é por isso que o Saturno em Touro, ou na casa 2, pode trazer essa dificuldade em ganhar dinheiro. É aquela pessoa que vai lá, que trabalha, que se esforça, mas o dinheiro não vem de jeito nenhum. E aí, quanto menos dinheiro vem, mais ela quer segurar o dinheiro que ela tem. Então, aí fica, né? Vamos poupar, vamos economizar, e não que não precise fazer isso, tá? Porque o Saturno em Touro na casa 2 tem essa responsabilidade de fazer uma boa gestão financeira, de saber poupar para o futuro, mas a pessoa ela também tem que saber, primeiramente, a valorizar o trabalho que faz, né? E também ela precisa usufruir daquilo que ela tem, desses recursos que ela conquista. Né? Então, se ela mantém uma atitude apegada a isso, né? Saturno em Touro também trabalha muito essa questão do apego, então são pessoas extremamente que podem ser extremamente apegadas, então é muito difícil desapegar, dar as coisas, então é aquela pessoa que vai acumulando, né? Ela vai juntando coisa velha, ela não consegue liberar nada. Então, quanto mais ela faz isso, mais ela adota esse comportamento, mais ela vai ficar com a vida financeira travada. Né? Então, o Saturno, né, em Touro, na casa 2, mostra essa importância da pessoa aprender a valorizar o próprio trabalho, da pessoa ter uma boa gestão financeira, então dela saber usufruir e valorizar os próprios recursos, né, e lidar com isso de uma maneira mais saudável, né? Então, não lidar com isso, né, através de uma perspectiva de escassez, né? Então, assim, é preciso trabalhar, é preciso ser produtivo, né? Mas, ao mesmo tempo, não é para querer acumular, enfim, só ganhar as coisas por pura acumulação ou ficar, né, apegado demais àquilo, né, enfim, não gastando esse dinheiro, porque senão é bem complicado do dinheiro vir, tá, gente? Então, assim, é bem difícil às vezes lidar com esse desafio do Saturno na casa 2 até que a pessoa aprenda essa lição, né, de, enfim, de ter essa responsabilidade, ter essa paciência também. Então, assim, a pessoa tem que entender que ela não vai, né, construir né, o patrimônio dela de um dia para o outro, não tem coisas que demandam tempo, e a pessoa com o Saturno nessa casa, né, pode levar um tempinho a mais, porque, digamos que tem uma lição a mais para ser aprendida com isso. Né? Então, a pessoa realmente precisa ser bem responsável, mas não quer dizer que ser responsável é economizar cada centavo, né? E também, ao mesmo tempo, não quer dizer que é para gastar tudo. Né? Então, ou seja, sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio é a chave, né? A chave, assim, sempre para qualquer questão. Então, sempre, né, prezar por esse equilíbrio é o caminho, né? Então, aqui, né, a pessoa ela deve também superar as limitações que impeçam ela de confiar no próprio potencial produtivo. Então, às vezes, é aquela pessoa, né, que vai fazer um trabalho, vai prestar um trabalho, então ela não se acha boa o suficiente, ela não acha que o trabalho que ela está fazendo é bom, então, aquela pessoa que presta o serviço e não consegue cobrar, né, o tanto que aquele serviço valeria, né? Então, ou seja, até entra muito nessa questão de também de trabalhar a autoestima, tá? Para que a pessoa possa se autovalorizar, porque aí quando a pessoa faz isso, né, aí sim as coisas também começam, né, ela começa a ser mais produtiva, ela começa, né, ficar feliz com aquilo que ela está fazendo, então aí já muda toda a perspectiva. Né? Então essa é uma grande lição aí relacionada ao Saturno em Touro e à casa 12, tá?
Então, seguimos adiante. Vamos falar de Saturno em Gêmeos na casa 3. Esse aqui eu acho que vocês ouviram bastante, né, na última semana que eu falar do meu desafio do Saturno na casa 3, né? Então, assim, de forma geral, né, o Saturno em Gêmeos está aqui para aquela pessoa que vai ter que aprender a lidar com as frustrações, tanto intelectuais quanto sociais, tá? Então, pode existir uma certa repressão intelectual, né, e essa pessoa precisa conquistar a liberdade de expressão. Então, é aquela pessoa que vai socializar, que está ali num grupo, principalmente com as pessoas mais próximas, né, até mesmo irmãos, parentes, né, colegas, né, pessoas do convívio, né, diário, vizinhos, enfim, aquela pessoa que ela pode sentir o que é menos inteligente do que os outros, né, então ela está o tempo todo querendo se provar isso, então pode ser aquela pessoa que se cobra muito em relação aos estudos, tá? E assim, ela quer provar a todo custo que ela é inteligente, mas só que ela pode ter essa dificuldade da expressão, né, da comunicação. Então, digamos que ela precisa ganhar essa voz e normalmente ela conquista isso através realmente dessa dedicação nos estudos. Então, realmente é uma pessoa que tem que realmente estudar, estruturar essa base de conhecimentos para ela poder se sentir segura para se comunicar, para se expressar, tá? Então, até mesmo para desenvolver essas relações sociais, porque por exemplo, a casa 3, né, representa esse ambiente social, né, que a gente se interage, no qual a gente interage, né? E aí, uma pessoa que tem um Saturno na casa 3, ela pode ser tímida, ela está ali também para desenvolver, para estruturar, né, esses relacionamentos sociais. Tá? Então, a partir disso que ela vai se entrosando, enfim, ela consegue desenvolver melhor e vai se desinibindo, né, e vai melhorando essa sociabilidade. Então, dependendo do mapa da pessoa, né, como um todo. Porque uma coisa que é muito importante frisar, gente, é que o que eu estou falando aqui, a gente está falando por pontos isolados, né, mas a gente sempre tem que analisar o mapa como um todo. Porque às vezes o Saturno está aqui nessas posições, mas você tem, né, outros pontos que meio que vão ser um pouco distintos dessa tendência e podem minimizar um pouco, né, esse desafio. Então, no meu caso, eu sempre tive essa questão com a comunicação, né, de sentir essa insegurança e tudo mais, mas eu não era uma pessoa que deixava de socializar, até porque o meu sol é em Libra, o Libra ama isso, e o meu sol é na casa 11, né, que é uma casa das amizades, dos grupos, né, então... No meu caso, eu senti de certa forma, mas senti mais essa cobrança intelectual, né, e para apresentar e tudo mais, mas não necessariamente para socializar. Mas se você pega o mapa de uma pessoa que tem um sol, um escorpião, por exemplo, né, uma pessoa, signos que são mais fechados, mais introspectivos, e aí a pessoa tem um Saturno na casa 3, então ela pode ficar extremamente fechada no mundinho dela e ter essa dificuldade para ter essa interação social, tá? Então, ou seja, é sempre importante também ver o mapa, né, como um contexto, né? Mas de forma geral, o Saturno em Gêmeos traz essa ideia na casa 3 também, né? Então, aqui, né, a pessoa vai sentir essa exigência de se comunicar bem, claramente, né, a necessidade de vencer essa timidez, então deve investir, né, nos estudos de modo que possa adquirir um conhecimento sólido para conquistar essa autoconfiança, né? Então, ou seja, ser disciplinado, né, planejar bem os estudos, fazer cursos, né, tudo aquilo que vai contribuir, né, para, digamos assim, organizar esse conhecimento que a pessoa vai adquirir é muito importante, né? Porque uma coisa que acontece também é uma pessoa que tem um Saturno em Gêmeos na casa 3, ela pode ser uma pessoa que é extremamente dispersa, então ela para estudar, né, e ela não consegue. Então ela começa a ver uma coisa, ela já abandona, já larga, já perde atenção, e aí isso faz com que a pessoa fique muito superficial também em termos de conhecimento, né? E aí isso afeta, sabe, traz frustração intelectual, mas às vezes é porque a pessoa não está conseguindo parar para poder concentrar. Então, trabalhar a questão de foco, de concentração, né, da pessoa ser obstinada nos estudos, é essencialmente importante também para vencer e trabalhar esse desafio do Saturno em Gêmeos e na casa 3, tá? Bom, então vamos agora para o Saturno em Câncer e na casa 4, tá? Vocês sabem que o Câncer, né, tem uma energia muito da sensibilidade, né, um signo de água, então ele é muito sensível, então traz toda essa parte. E aí a pessoa que tem o Saturno em Câncer, né, ela vai precisar se esforçar para expressar esses sentimentos, tá? Então não é uma coisa que flui muito natural, né? Então assim, imagina o Saturno, né? O Saturno tem essa tendência de reprimir um pouco as coisas também, né? Então essa pessoa pode ter um medo muito grande de não ser acolhida, tá? E aí por causa disso ela vai reprimindo esses sentimentos porque é como se ela precisasse, digamos que ter uma garantia, né, das relações dela, do que as pessoas estão sendo para ela poder se expressar. Ela acha que se ela se expressar, se abrir emocionalmente, ela pode se colocar numa posição de vulnerabilidade.
Então, quando isso acontece, aí vem essa repressão de sentimentos. Então, a pessoa pode ter muita dificuldade. E aí pode ser taxada de insensível, né? E aí, aí já vem, né? As pessoas ao redor vão estranhar, né? Ah, mas você não se abre, você não fala, então às vezes prejudica o relacionamento, né? Então, assim, a pessoa ela precisa amadurecer para enfrentar até mesmo essas crises emocionais e também familiares, porque esse câncer é um signo que tem relação com a família também, né? E isso a gente vê na casa 4 principalmente. Quem tem um Saturno em casa 4 mesmo que não seja em câncer, mas se pegou a casa 4, né? Essa pessoa precisa trabalhar para estruturar essas bases emocionais, e a casa 4 reflete as experiências de família, né, de criação, então relação com pai, com mãe, né, então aquele ambiente familiar, e é ali que são formadas as nossas bases e as nossas estruturas emocionais. Então, se a pessoa tem um Saturno nessa casa, né, então isso pode ficar comprometido de alguma forma, então pode existir muita repressão também, então às vezes um dos pais ele é muito rígido, ele cobra muito da pessoa, né, e aí a pessoa tem aquela criação na qual ela só foi ensinada a cumprir dever, tarefa, né? Então tudo muito prático, muito objetivo, e cadê a parte efetiva? Não teve isso, a pessoa não teve esse acolhimento. E aí a pessoa cresce com essa marca, com esse trauma, inclusive isso pode gerar, né, um apego muito grande a esse sentimento, de modo que pode travar a vida da pessoa. Então, por isso que, de forma geral, quando a gente trata, vem, né, a pessoa chega numa fase, ela está com problema na vida profissional, está, né, com problema de prosperidade, a gente tem que olhar muito se não tem desafios, ele pode ser o Saturno, pode ser outros pontos desafiadores também no mapa, envolvendo questões com câncer, casa 4, essas questões emocionais, se ela não está segurando uma mágoa, não está apegada a alguma coisa desse passado, que isso simplesmente não libera o caminho para outras coisas virem, para a pessoa ter prosperidade. Então é muito importante resolver essas questões familiares. Tá? Então a pessoa ela pode até sentir uma responsabilidade muito grande, né, em relação a constituir também a própria família, né? Então ela vai ter esse desafio de construir uma família bem estruturada, e talvez isso é reflexo de ela já vir de uma família que não tem uma estrutura muito grande. Então aí essa pessoa pode colocar um peso ainda maior, uma responsabilidade ainda maior em si, né, quando ela vai criar a própria família. E aí quando ela menos percebe, ela está repetindo os padrões que ela teve na infância dela dos pais. Então ela está sendo rígida com os próprios filhos, está, né, sendo rígida com o parceiro, enfim, e aí dificulta nessas relações familiares. Então, é meio que um trabalho da pessoa se voltar para dentro, expressar mais aquilo que sente, né? Enfim, trabalhar o emocional, né? Buscar também muita inteligência emocional, perdoar, né? Aprender a trabalhar isso, né? Soltar essas memórias, essas mágoas, para que essa energia ela possa fluir, né? Então, seja muito importante olhar para essas questões familiares e de base emocional, se você tem Saturno em Câncer ou na casa 4, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando no chat. Ah, tá, é só a Penélope que disse se identificou com essa descrição. Então, pelo visto, ela tem um Saturno em Câncer na casa 4. Bom, gente, então vamos lá, seguindo, né? Saturno na casa 5 e Saturno em Leão. O Saturno em Leão, né, primeiramente, ele tá aqui, traz um desafio para a pessoa trabalhar a liderança e a autoconfiança, tá? Então, a pessoa também ali tem que aprender a se autovalorizar, ela precisa aprender a se expressar criativamente, né? Tudo isso é essencial para que ela possa desenvolver autoestima. Então, é muito comum encontrar pessoas com Saturno e Leão que são muito tímidas, reservadas, que têm esse problema com essa questão da autoestima, então não gostam de aparecer, né? E o problema é que é o seguinte, que, na verdade não é nem necessariamente ela não gosta de aparecer, ela evita porque ela está insegura, mas na verdade ela quer aquele reconhecimento, ela quer aquela atenção, porque o signo de Leão pede isso, então aquilo fica reprimido dentro dela. E aí, ou seja, isso pode levar a um excesso de autocobrança, e isso pode fazer com que a pessoa tenha muita dificuldade para se impor. Tá? Então, nesse caso, é muito importante a pessoa transformar, né, até mesmo uma ambição reprimida, né, esse potencial de liderança que a pessoa tem, né, que o signo de Leão traz, né, em uma liderança criativa. Né? Então, é como se a pessoa, né, ela tem essa força para mandar, então ela realmente quer comandar, ela quer ter uma certa atenção, mas ela está muito insegura para isso. E aí, vocês veem, com certeza você já deve ter visto, não ter tido um caso assim, aquele chefe que é intolerante, arrogante, né, que quer impor tudo na base da força, pode ser o chefe, pode ser o pai, pode ser uma pessoa, com certeza você já deve ter conhecido uma pessoa. Então,
muitas vezes tem relação com isso, aquela pessoa que tem essa dificuldade meio de lidar com, né, expressar essa energia. Vai ver, a pessoa tem um Saturno em Leão, então isso pode trazer à tona essas energias, né? Até mesmo o leonino que às vezes não tem o Saturno em Leão, mas aquela pessoa que tem influência do signo de Leão e essa energia de Leão no mapa dela está meio bloqueada, seja pelo Saturno ou por algum outro planeta, né? E aí ela acaba se impondo dessa forma, né? Aquela pessoa que ela quer falar mais alto do que todo mundo, ela se impõe na base da força, né? Ela não sabe usar, não sabe ter essa liderança criativa, né? Então, assim, e como a gente falou, a questão da ambição reprimida, né? Porque a pessoa que tem Saturno, né, como eu te disse, ela pode é, não querer aparecer, ela tá meio que, né, inibida, mas ela vai ter uma coisa dentro dela que quer ter um reconhecimento, que ela vai ter ambição sim, porque o signo de Leão traz essa energia. Então, nessa área, né, onde você tiver o Leão e tiver o Saturno ali dentro, você vai sentir essa necessidade sim de se impor, de se expressar. E se você não faz isso, né, aí compromete tudo, compromete essa autoestima, né, essa autovalorização, e aí realmente são desafios que precisam ser trabalhados, tá? Aí a influência do Saturno na casa 5, né? Porque a casa 5 ela é uma casa bem ampla, ela fala de vários assuntos distintos, né? Primeiramente ela fala das nossas paixões, então os nossos namoros, né, experiências de relacionamento, aquele relacionamento que é mais paquerinho, né, que está começando, que é mais curto prazo, né? Porque a gente tem a casa 7 também que a gente vai falar, que representa os relacionamentos mais duradouros, que representa, né, o casamento, as parcerias, enfim, a gente vai explicar mais depois. Mas essa casa já mostra essas primeiras experiências, tá? Então, uma pessoa com Saturno ali, ela vai sentir uma necessidade muito grande de ter uma garantia nos seus relacionamentos, tá? Então, aquela pessoa que é exigente, tá? Ela vai ter uma certa dificuldade para se entregar de maneira espontânea, tá? Então, como te disse, como eu falei para vocês, né? No próprio Saturno em Câncer também, que tem a ver com as emoções. Então, a pessoa, ela não quer expressar aquilo que ela está sentindo, ela não quer se colocar na posição de vulnerabilidade. E aí, né, fica aí essa dificuldade de entrega, né? Então, ou seja, é preciso trabalhar isso dentro dos relacionamentos, né? Tentar se expressar mais, tentar ser mais tolerante, né? Então evitar essa rigidez, essa exigência toda ali dentro dos relacionamentos, né? Enfim, e tentar, claro, estruturar essas relações, né? Porque de certa forma é preciso essa segurança, essa estabilidade, mas é importante que isso seja feito de uma forma natural, que seja feito tipo, em conjunto com outra pessoa, através do diálogo, né? E não necessariamente a pessoa querer ter isso se inibindo, né? E aí, essa casa 5 fala muito da criatividade também, tá? Então, ali a pessoa, é importante que ela se esforce para desenvolver a criatividade e conquistar autoestima e autoconfiança, né? Então, se a pessoa não trabalha a criatividade, né, a princípio ela pode sentir um desafio muito grande, ela pode se achar, eu não tenho criatividade, não consigo criar nada, né? Eu sou muito travada, mas não é necessariamente que ela não consegue, é que ela precisa se esforçar. E ela precisa ter uma criatividade, digamos assim, mais palpável, mais prática, mais produtiva. Então, quando a pessoa começa a fazer as coisas, ela vai vendo ali aquilo que ela é capaz de fazer, de criar, então, aquela pessoa que pega para fazer, aí ela vai começando a ganhar essa autoestima e essa autoconfiança que ela precisa, através dessa expressão criativa dela, que ela achava que ela não tinha, mas é porque ela não fazia. Então, às vezes pode ser um condicionamento da pessoa que ela mesma se colocou. Entendeu? Então, ou seja, ela é muito, por exemplo, recomendável ingressar em atividades, né, artísticas. Então, vai fazer alguma coisa de arte, né, uma coisa que estimula a criatividade, de forma geral, vai dançar, vai se divertir, porque a casa 5 ela também reflete essas experiências de prazer, diversão, de lazer, tá? Então, ou seja, aqui, né, vai existir uma cobrança muito grande, então pode ser aquela pessoa que não se permite descansar, curtir a vida, né? Ela não se permite ter isso, entendeu? E aí, por isso que é preciso encontrar o equilíbrio entre o dever, né, entre as responsabilidades e o prazer, e entre esse limite e essa permissão. Então, a pessoa que tem esse Saturno na casa 5 tem que ficar bem alerta, tá? Para poder desenvolver, tentar trabalhar isso. Uma outra coisa que acontece é que a casa 5 tem relação, né, com os filhos, nossas experiências com os filhos e com crianças de forma geral, tá? Então, ali, pode existir um medo muito grande de errar na criação dos filhos, né? E aí a pessoa pode, né, adotar uma atitude extremamente rigorosa com os filhos, e pode ser aquele pai ou aquela mãe
porque é assim, ó, meu Deus, o filho não pode, assim, pode perder o filho de vista um segundo que já tá ficando louco, que é como se fosse assim, meu Deus, eu não posso falhar, nada de errado pode acontecer, né, eu tenho que ser um pai impecável, eu tenho que ser impecável na criação dos meus filhos, né, e isso a pessoa fica tão nessa neura, né, faz com que essa experiência da paternidade ou da maternidade seja algo assim tão pesado, né, que a pessoa realmente ela não vai ter mais tempo nada para a vida dela, porque ela fez dessa responsabilidade ser maior do que ela é. Não que não seja, né, gente? Porque criar um filho é uma responsabilidade muito grande. Mas, às vezes, a pessoa que tem um Saturno assim, na casa 5 vai se impor isso de uma forma assim. Tanto que, normalmente, são pessoas que, né, muita gente fala assim, ai, meu Deus, eu já li várias coisas na internet, o Saturno na casa 5 quer dizer que eu não vou ter filho, quer dizer que a minha relação com meus filhos vai ser muito ruim. Então o pessoal lê as coisas e fica extremamente com medo, né? Receoso. Então, nossa, eu já vi não sei quantos atendimentos que a pessoa tem Saturno na casa assim, que ela vem com essa preocupação dos filhos. Eu vou ser mãe? Gente, pode até ser que a pessoa seja mãe um pouco mais tarde, porque a pessoa, ela tem como o Saturno não pede estruturação, né, não pede base, então é como se a pessoa ela precisa realmente se sentir muito preparada para poder passar para essa experiência. Então ela vai planejar, ela vai se organizar, ela vai ter certeza que ela é capaz, que ela está pronta para ter essa experiência. Então é comum ver uma pessoa que tem Saturno na casa 5, às vezes ser mãe um pouco mais tarde, porque ela espera, ela se planeja, ela se organiza, tá? Aí tá tudo certo em relação a isso, mas não quer dizer necessariamente que a pessoa não vai ter filhos, entendeu? Então, que isso vá, o Saturno na casa 5 eu sou estéril. Não, não é isso, tá? Então, ou seja, ter essa atenção em relação a esses desafios de Leão e casa 5, tá? Bom, vamos lá para o Saturno em Virgem e Saturno na casa 6, né? Você sabe um signo de Virgem, né? Tem muita ligação com disciplina já, trabalho, praticidade, então é um signo de terra, não tem tudo a ver com essa energia de Saturno, né? E aí, o que acontece? Saturno entra em Virgem e aí ele vai amplificar já essa tendência, né, virginiana que existe já, da pessoa de Virgem já ser desse jeito. Então, ou seja, você tem que ter muito cuidado para evitar ser extremamente crítica, né? Então, às vezes ela é super exigente, né? Nada tá bom, excesso de perfeccionismo, enfim, a pessoa não confia em ninguém, ela é super intolerante porque acha que ninguém faz as coisas tão bem quanto ela, e aí ela acumula tudo, ela vai se sobrecarregando, tá? E, enfim, se ela não conseguir se organizar, ou ter uma rotina organizada, isso vai ficar bem estressante, tá? Ali também pode existir um medo de errar muito grande também, uma cobrança muito grande em relação a isso, e aí isso pode inibir com que a pessoa também, né, consiga se relaxar, né, consiga, né, parar para desestressar. Então, assim, são pessoas de Saturno e Virgem, que a pessoa tá louca o tempo todo, ela tá com mil coisas, tá empilhado de tarefas, listas e listas de coisas para fazer e nunca acaba, né? Parece que a pessoa vai concluindo, mas ali parece que ela conclui uma tarefa e já adiciona outras duas, né, para fazer. Então, assim, o Saturno em Virgem tem que ter um cuidado com essa autocobrança e, ao mesmo tempo, tem que buscar se organizar. Porque se a pessoa não se organiza, realmente fica muito pesado isso. Então, também tem essa responsabilidade de se organizar, estruturar as coisas também nesse sentido, tá? Principalmente rotina, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa, assim, surpresa, assim, como tá batendo, tá? Eu tinha falado pelo chat. Bom, aí aqui o que a gente tem também? A pessoa com Saturno em Virgem, presa a detalhes, né, perde aquela noção do todo, né? Então, assim, a pessoa ela tem que, né, porque uma pessoa não tem como, tá na essência do Virgem, né, ser essa pessoa esforçada, dedicada, disciplinada, que busca fazer as coisas da melhor forma possível, né? Tem como, mas é meio que, né, sair desse modelo de perfeccionismo sem perder o senso de responsabilidade de dever, tá? E aí a influência na casa 6, né, é aquela pessoa que a casa 6 tem a ver com saúde, com trabalho, com rotina. E aí é aquela pessoa que pode ser muito rigorosa, muito exigente profissionalmente, né? Então aí tem aquilo que a gente falou, né, da questão da intolerância em relação ao trabalho dos outros, né, dos colegas ou dos subordinados, né? Então isso vai gerando muito estresse muito grande. Você está o tempo inteiro estressado com isso, né? E, enfim, ali tem que aprender a estabelecer as prioridades, né? Cortar esses excessos de atividades, né? Cuidar para que isso não vira uma sobrecarga de trabalho, porque senão isso chega no ponto que compromete a própria saúde da pessoa. A pessoa fica ansiosa, a pessoa vive cansada, porque ela não tem tempo para descansar. Então, ou seja, é aquela pessoa que vai ter uma tendência, né, Saturno em Virgem, no caso 6, a ser extremamente workaholic, tá?
viciados em trabalho. A pessoa tem que se cuidar em relação a isso, se cuidar para ficar o tempo todo estressado, né, pensando no que tem que fazer. Já viram aquela pessoa, talvez até vocês tenham isso, né? Não sei se é o posicionamento de vocês, mas aquela pessoa que ela só descansa quando ela acabou de fazer tudo. E aí, quando ela acaba de fazer tudo, que ela vai descansar, aí, durante o próprio descanso, ela começa a pensar naquilo que ela tem que fazer depois. Né? Então, isso é muito a representação do Saturno em Virgem em casa 6, que você tem que relaxar, se organizar, porque quando a pessoa se organiza, né, define uma lista de prioridades, né, corta, enfim, aqueles afazeres necessários, ela começa a ter mais tempo, ela começa a relaxar, então tem que aprender a fazer isso. Então, por isso, a importância da pessoa que tem Saturno em Virgem na casa 6 de ser organizada. Né? Então, aquela pessoa que, né, contrapartida que não consegue realmente colocar as coisas no papel, vai penar muito com esse Saturno, tá? Até aprender a estruturar essas tarefas. Deixa eu ver aqui o chat. Tá ok. Bom, então agora Saturno em Libra e Saturno na casa 7. Então, o Saturno em Libra, né, mais uma vez, como a gente falou, né, a Libra representa os relacionamentos, né, assim como a casa 7. Então, as parcerias, o casamento, aquele relacionamento mais sério, mais duradouro. Então, o que acontece com o Saturno em Libra e nessa casa? Né? Então, a pessoa ela pode ser muito exigente nesses relacionamentos, né, e ela está aqui para aprender a estruturar as suas relações buscando equilíbrio e harmonia e evitando os conflitos, tá? Então, assim, você pega uma pessoa de Saturno em Libra, né, ainda mais dependendo do signo solar dela, vai ser aquela pessoa que ou ela não consegue se impor dentro do relacionamento, então ela tá ali, meio que só se submetendo às vontades do outro, e isso é uma frustração muito grande para ela, porque meio que ela se anula em função do outro. E, ao mesmo tempo, a gente pode ver, né, o contraste daquela pessoa que acha que só existe ela dentro do relacionamento, tá? Tudo do jeito dela. É aquela pessoa que não consegue se relacionar. Ela parece que ela é uma só dentro do relacionamento. Só importa o que ela quer, os interesses dela, a individualidade dela. Então, assim, é bem complicado. E aí essa pessoa, o quê? Acaba criando muitos conflitos, né, dentro das suas parcerias e dos seus relacionamentos. Então, ela precisa aprender a ponderar, ouvir o outro, avaliar né, o outro lado da moeda, então ver o que o outro que ela está fazendo, como ela afeta o outro, né? Então, meio que aprender a cooperar, tá? Esse é um dos grandes desafios do Saturno em Libra. E aí, né, a pessoa também que tem o Saturno, né, nesse signo na casa 7 vai sentir uma necessidade muito grande de manter uma estabilidade nas relações, nas parcerias, né, no casamento. Então, ou seja, né, a pessoa também não vai se abalar por qualquer relacionamento, ela vai ser exigente, mas ela vai avaliar se aquela pessoa que está ali, aquele pretendente, se vale a pena, se ele vai levar em algum lugar. Né? Então, eu até falei muito disso no workshop passado, que foi sobre Vênus, né? Então a gente focou muito nesses desafios nessa área. Então, assim, um Saturno, né, aqui na casa 7, a pessoa ela quer uma coisa mais séria, mais duradoura, mais compromissada. Ela precisa disso, ela precisa dessa estrutura na área de relacionamentos da vida dela. Então, se ela não consegue fazer isso, nada vai andar para frente, né, nesse sentido, né, principalmente essa própria área da vida. É por isso que às vezes a pessoa se sente muito estagnada, né, porque enquanto ela não realmente não constrói uma segurança, uma base, né, ela não aprende a ter esse relacionamento de mão dupla, né, que ela tem espaço, ela consegue se expressar dentro do relacionamento e vice-versa, né, ela dá esse espaço para o outro, então enquanto ela não aprende a trabalhar em cooperação, a ponderar, a buscar o equilíbrio, né, harmonizar, ver os dois lados ali do relacionamento, ela vai viver nesse conflito contínuo aí nessa área da vida dela e não vai conseguir ter relacionamento nenhum que vai para frente, né? Sendo que essa é uma proposta do Saturno dela. Vamos construir relacionamentos sólidos e duradouros, né? Algo a longo prazo. Então, por isso é que a pessoa tem que adotar uma atitude muito responsável ao lidar, né, com essa parte da vida. Né? Então, lidar com essas parcerias, com essas relações. Então, ali a pessoa realmente precisa se esforçar para construir esses relacionamentos, né, estáveis. E aí, né, aqui também é uma pessoa que não vai lidar muito bem com estabilidades emocionais em relação, tá? Isso pode ser ter em relação ao outro, porque também, como a gente falou, tem aquela reserva, a pessoa, ela só vai se abrir mais emocionalmente à medida que ela vai se sentindo segura ali dentro daquela relação, né? Então, aí a pessoa pode sentir isso, né? Tanto que pode até haver uma preferência por parceiros mais maduros e experientes, tá? É muito comum isso tem que pensar na casa 7. Ou então aquela pessoa que vai demorar um pouquinho para casar. Então, lembra do Saturno, a ideia do tempo, do longo prazo. Então, é aquela pessoa que quer se sentir estabilizada e preparada, pronta realmente para,
né, assumir um compromisso mais sério. Porque quando ela assume aquele compromisso, é um compromisso, né, uma coisa que é para ser duradoura. Então a pessoa ela é um pouco relutante, ela está analisando, está avaliando se vale a pena ou não, né. Então, por isso que, né, acaba sendo ressaltada a importância de aprender a crescer junto, né, com a outra pessoa para construir um relacionamento que seja baseado em confiança mútua, tá? Então, essa aí é a proposta do Saturno Libra em casa 7. Bom, seguindo adiante, tá? Saturno em Escorpião em casa 8. Nossa, esse aqui é um tabu, assim, que o pessoal, assim, as mensagens que eu recebo no Instagram, né, assim, são desesperadoras em relação, principalmente, ao posicionamento de Saturno na casa 8, porque a gente, né, a casa 8 é uma casa que fala de morte, de renascimento, de transformação, né, de reciclagem emocional, e aí quando a pessoa lê morte e vê Saturno, juntou esses dois aí, nunca foi eu vou morrer, vou ter uma perda na minha família, vou perder pai, vou perder... A pessoa fica desesperada, né? Quando vê isso. E assim, essa casa é muito mal interpretada na astrologia. Então a gente tem todo o contexto, essa coisa da morte relacionada a essa casa, a gente é simbólico, tá? Então, a princípio, é uma morte o quê? A gente morre, a gente tem vários momentos de morte e renascimento na nossa vida. Toda vez que a gente encerra um ciclo, a gente renasce, a gente se renova, houve uma morte, né? Então a gente morre e renasce, morre e se renova, né? Então, ou seja, essa morte tem mais a ver com essas transformações, com essas experiências, com esses processos de cura. Então, às vezes, a gente abandonar um antigo eu. Então, morreu um Marcos antigo, deu espaço para o Marcos novo. Né? Então, essa morte tem mais relação com isso, com esses processos, tá? Então, uma pessoa que tem um Saturno na casa 8, né, a princípio ela pode ter muito medo disso. Então, ela tem uma resistência muito grande a essas transformações. Ela não se entrega para esse processo, tá? Até mesmo porque ela está num processo de aprender a lidar com as próprias emoções dela. Então, ela tem que mergulhar lá, sim, porque a casa 8 é uma casa de intimidade, é uma casa de emoções muito profundas. Então, a pessoa tem que entrar em contato com isso, tá? Para se sentir segura o suficiente para encarar essas mudanças, tá? Então, ali, a pessoa tem uma grande lição de aprender a se desapegar para abrir espaço para o novo. É muito comum essa pessoa que tem um Saturno na casa 8 ou um escorpião e fica guardando mágoa, rancor, ressentimento, fica se apegando. Então, enquanto o touro cria um apego material com as coisas, o escorpião cria um apego emocional. Aquela pessoa que não perdoa de jeito nenhum. Aconteceu um negócio com ela já tem 10 anos, uma pessoa sei lá, a pessoa fez um aniversário e deixou de convidar ela, ela guardou aquela mágoa que está lá internalizada nela. Tem 10 anos que ela lembra daquilo, cara, não esquece, entendeu? Então, ou seja, tem que trabalhar isso, tem que entrar em contato com essas emoções, por mais que elas sejam sombrias, tá? Então, o escorpião representa muitas sombras, então às vezes é coisa que a gente não quer ver, tá, gente? Que está guardado lá nas profundezas não é à toa, porque está escondido mesmo, porque não é bonito dizer não. Mas a gente tem que mergulhar nisso aí uma hora ou outra e trazer à tona, tá? Toda essa parte para a gente buscar trabalhar isso de uma maneira positiva, que a gente se renda a essas transformações para que a cura possa acontecer, para que a gente possa abandonar crenças, padrões, coisas negativas, né, ressentimento, mágoas, e que a gente fazer todo um processo de reciclagem para a gente se renovar, para a gente renascer. Então, por isso, essa morte, a morte do eu antigo, tá? Então, ou seja, a importância da gente, né, a pessoa que tem um Saturno na casa de buscar essa força no próprio interior para se renovar, para se abrir para essas experiências profundas e para entrar em contato, inclusive, com a própria intimidade, com a própria sexualidade, tá? Então, quem tem um Saturno na casa 8 ou um escorpião pode ter uma trava também na sexualidade, que esse signo também representa esses assuntos. Então, é aquela pessoa que, se ela não busca autoconhecimento, ela não se conhece, não se permite, não sente essa intensidade, não mergulha, não deixa, não consegue encontrar uma forma de externalizar aquilo que ela sente, ela pode se travar sexualmente, tá? Então tem essa dificuldade em ter se abrir para essas experiências. E aí, né, o Saturno em Escorpião também, né, essa dificuldade de lidar com as mudanças, né, o apego emocional, né, então assim, isso vai criando, né, vai fazendo com que a pessoa fique paralisada, a pessoa não tem coragem de mudar, de correr riscos, né, e assim, por outro lado, tem aquela outra pessoa também que pode ser extremamente passional e não ter controle das próprias emoções, né? Então, a pessoa que está aprendendo o escorpião está aprendendo, além dessa questão do desapego, de se transformar, se render para esses processos, ela tem que aprender a lidar, a fazer uma gestão inteligente das suas próprias emoções, porque senão é aquela pessoa que ela só age por impulso emocional, aquilo que ela no momento. Ela
Age, se ela está muito feliz, ela vai e pode, super por excesso de entusiasmo, fazer uma coisa que vai trazer arrependimento. Aí, se ela está triste, ela toma aquelas atitudes assim, cortei da minha vida, não quero mais saber, acabou. Enfim, então, controlar essas emoções, então não deixar se levar, né, por esse fluxo dessas emoções negativas é extremamente importante para quem tem um Saturno no Escorpião. Então, é meio que entender essas emoções, sentir isso, externalizar isso de uma maneira positiva, tá? Bom, então agora vamos para o Saturno em Sagitário, Saturno casa 9, tá? Aqui, né, o Sagitário é um signo, né, que representa as viagens, o conhecimento superior, né, tem uma ligação muito forte com a questão de filosofias de vida, até mesmo de espiritualidade, doutrina, de cultura, tá? Então, Sagitário ele é super intelectual, né? E aí o que acontece? A pessoa pode ter uma cobrança muito grande em relação, né, ao seu desempenho nos estudos, né, ou atividades que exijam inteligência. Então, ali, né, também a gente tem uma representação que o Sagitário, né, é o signo que, né, ele é representado pelo Centauro, né, que vai mandar a sua flecha, né, rumo à sua meta, seu objetivo. Ele é bem obstinado, ele sabe o que quer. E aí, às vezes, a dificuldade de quem tem o Saturno Sagitário é a pessoa que não tem paciência para perseverar diante dos próprios objetivos. Então, as coisas acontecem a longo prazo e, às vezes, a pessoa não tem essa paciência, precisa aprender. Tem, né? E a casa 9 é a casa que reflete esse ambiente de estudos, né? Então aí entra a experiência com a faculdade, né? Com a pós-graduação, entra nessa parte tem quem estuda com concurso também, tá? Então é muito simbolizado por essa parte de casa 9, então até mesmo experiência com ensino, tá? Então até essa parte de educação, então às vezes quem tem, né, muitos planetas aí, ou Saturno, pode ser até bem inclinado até se tornar um professor, tá? Seguindo essa linha acadêmica. Por quê? Aquilo que eu falei logo no início, que o Saturno, né, ele é algo que a gente trabalha e que, né, a gente desenvolve aquela habilidade que depois a gente pode ficar muito bom naquilo, né? E aí o Saturno em Sagitário e nessa casa 9 pode ser aquela pessoa que vai trabalhar nessa parte, que vai se dedicar nessa área e se torne um professor, tá? Então, a gente tem esse exemplo também, tá? E aí, ou seja, né, o Saturno na casa 9 também tem que ter dedicação, tem que ter paciência com os estudos, né? É aquela pessoa que ela entra, às vezes, na faculdade, aí ela se sente muito cobrada, ou ela não curte a experiência, ela se sente que tem, né, uma exigência muito grande em cima, então, assim, tem que aprender a lidar com isso, tá? E até uma observação que é interessante, que normalmente quem tem um Saturno, né, em Sagitário na casa 9, ela pode acabar, né, tendo dificuldades, assim, as oportunidades para estudar, às vezes vêm só mais tarde na vida. Mas, consequentemente, né, a pessoa, quando ela vai para esses estudos com mais maturidade, ela pode tirar um proveito muito melhor do que começar isso, né, muito jovem, tá? Então é muito comum ver isso também. Então, às vezes é aquela pessoa que não teve, né, a oportunidade de estudar quando ela gostaria, da forma que gostaria, ou na escola, na faculdade que gostaria. Então, tem muita essa coisa de sentir uma certa restrição em relação a esses estudos também, tá? Então, à medida que a pessoa ela vai ganhando conhecimento, ela vai conquistando também confiança em si. Então, vai vencendo seus medos, vai vencendo suas limitações. E o Saturno, numa casa nova em Sagitário, reforça a importância da pessoa, né, buscar esse conhecimento também para que ela possa estabelecer aquilo que ela acredita, qual que é o entendimento que a pessoa tem da vida. Então, quais são as filosofias da pessoa, o que, que ela acredita, quais são os valores dela. Então, é muito importante a pessoa experienciar, buscar isso para que ela possa, né, desenvolver, né, isso, né, enfim, se desenvolver em ganhar essa autoconfiança, ter esse desenvolvimento também, tá? Muito importante estar alinhado com isso. Bom, então chegamos agora a Saturno em Capricórnio, né? Saturno que é o regente de Capricórnio, então Saturno está em casa. Tem Saturno em Capricórnio, né? Tem Saturno domiciliado. E aí o que que acontece? Capricórnio, né, representa muito o trabalho, né, a profissão, carreira, enfim, as metas, os objetivos de longo prazo, né? E aí a gente tem o que? Aquela pessoa que pode se cobrar muito, porque ela vai se exigir muito, tem uma ascensão social e sucesso profissional, tá? E ali pode existir um bloqueio que, na verdade, pode estar vindo de um medo de não conseguir ser bem sucedido no trabalho, de não ter esse reconhecimento, tá? Então ali a pessoa tem que se policiar muito, porque às vezes vem um excesso de autocrítica, muita exigência, muita ambição, e isso tudo pode atrapalhar o próprio desenvolvimento da pessoa. Então, de forma geral, a pessoa que tem Saturno em Capricórnio, ela realmente precisa se esforçar para construir o trabalho. O trabalho vai ser uma coisa muito importante, mas tudo depende de como ela faz isso, né? Então, assim, ter esse excesso de rigidez, então, a pessoa que adota a atitude workaholic, não vai ser dessa forma que ela vai conseguir,
conquistar essa ascensão, né? Então isso vai acabar atrapalhando, na verdade, né? Então a pessoa tem que estar, na verdade, ter metas, ter objetivos, se planejar, mas ao mesmo tempo pegar um pouco leve em toda essa rigidez e essa exigência, né, para construir e estruturando que é essa base para esse sucesso profissional, tá? E aí o Saturno na casa 10, né, a pessoa vai ter o desafio, né, muito grande, assim, de não se abalar diante de qualquer empreendimento que não dê certo, né, ou não reconhecimento profissional. Então, então às vezes ali a pessoa, né, esse medo, né, de não ter isso, de não ter esse sucesso, acaba paralisando a pessoa. Então, você tem que tentar, e se deu errado, tenta de novo, ver o que deu errado, reestrutura, organiza melhor, então, ou seja, planeja melhor, trabalha no longo prazo. E aí, que acontece? Né? A segurança para essas pessoas ela vai vir com a maturidade, né? Então, quanto mais experiência profissional, mais maturidade a pessoa adquire, né? Então aí melhor ela vai lidando com essa energia, ela vai conseguindo construir essa carreira, né? Construindo essa base também para se sustentar. Então é muito importante que a pessoa tenha, né, que tem Saturno em Capricórnio ou na casa 10, que ela tenha paciência para construir essa carreira, porque não é uma coisa que vai ser construída de um dia para o outro. Lembra o conceito de Saturno ser Deus do tempo, né? Então, a pessoa tem que ter paciência para isso. É uma coisa que ela vai construir passo a passo, degrau por degrau. Para que também, quando ela chegue lá em cima, ela tenha uma base sólida e segura para se sustentar lá, né? Porque de que adianta você chegar lá em cima, ter o sucesso, mas você fez tudo de qualquer jeito e depois você desaba lá de cima, né? Vai ser muito pior, né? Então, Saturno, em Capricórnio na casa 10, reforça a importância da dedicação, da disciplina, né, para se trabalhar, né, enfim, construir essas bases, né, para a própria carreira, né. Então, assim, antes de tudo, a pessoa tem que vencer esse medo de não conseguir ser alguém na vida, né. Então, tem que ir lá e realmente enfrentar e se esforçar para fazer as coisas acontecerem para ter esse sucesso, tá? Bom, o Saturno em Aquário ou na casa 11, tá, gente? Então, o Aquário e a casa 11, de forma geral, eles representam muito o meio social, a interação com grupos, com amigos. Tá? Então, é normal que uma pessoa que tem Saturno em Aquário na casa 11 tenha uma certa dificuldade para lidar com isso. Então, pode ser até aquela pessoa que exige demais dos amigos, né? Então, ela vai sentir a necessidade de ter uma estrutura de apoio através dessas amizades. Então, até mesmo uma pessoa que pode até limitar o número de amizades, então ela tem poucos amigos, mas os amigos que tem são amigos ali importantes, né? São amizades que tem toda uma base, né, por trás. Então, a pessoa ela pode ter esse desafio, assim, até mesmo às vezes de não se sentir muita vontade, tá, diante de grupos, tá? Então, assim, a pessoa tem que estar ali num grupo que tem interesses em comum ou naquele meio social, então ela pode se sentir um pouco retraída ou, assim, no primeiro momento sentir que não está sendo bem acolhida, então pode existir esse medo, tá? E a pessoa precisa lidar com isso, tá? Ir lá e se entrosar, enfim, colocar, dar a cara a tapa mesmo, tá? Também pode acontecer, com, principalmente com Saturno em Aquário, né, a questão da pessoa ter uma dificuldade de encontrar um ambiente social ideal, tá? Aquário também simboliza liberdade, então às vezes tem uma certa restrição em relação à própria liberdade, é como se eu não posso ser, eu não me sinto livre para ser quem eu sou, para fazer as coisas que eu quero. Então, né, isso também pode ter relação com medos, né, de se expressar também, no meio social. Então, às vezes, a pessoa se sente meio refém de uma sociedade, ela não se identifica com aquele meio social qual ela faz parte e, de certa forma, devido às imposições daquele meio, ela tem que se comportar de uma forma que não é ela. Então, isso também cria uma frustração muito grande. Então, é daí que vem essa restrição em relação à liberdade, tá? E aí, o que a pessoa precisa fazer quando ela se encontra nessa situação, nesse contexto? Ser criativa, ser original, saber criar alternativas, né, diferentes para vencer, né, as dificuldades quando a vida está estagnada ou quando a própria liberdade está comprometida, né, numa situação dessa, né. E aí um outro ponto que fica ressaltado com o Saturno em Aquário é a responsabilidade que a pessoa tem, né, em relação ao papel que ela exerce na sociedade. Então, como é que ela influencia, como é que ela atinge. Então, normalmente, quem tem um Saturno em Aquário tem esse aspecto de uma responsabilidade social muito grande, tá? Bom, tanto que na casa 11, né, isso fica bem mais forte, bem mais evidente nessa responsabilidade com o meio social. Então, assim, é muito comum ver pessoas que têm Saturno em Aquário na casa 11 querer realmente se engajar em movimentos, às vezes trabalha com ONGs, projetos sociais, a pessoa realmente que ela quer se sentir útil, tá? Então, ela quer ajudar.
Então, ela precisa realmente colocar a mão na massa para fazer alguma coisa. E ela precisa, né, fazer também da situação social um instrumento de organização, né, e crescimento pessoal também. Então, aproveitar esse contexto, esse ambiente para crescer, né, aprender com as outras pessoas também, então, ver outros pontos de vista. Né, então, a pessoa tem muito que aprender com isso, tá? E é por isso também que ela tem que trabalhar muito a tolerância. Tá? Então, a pessoa que tem um Saturno em Aquário, ela pode criar uma rigidez muito grande nas próprias ideias. Tá? Ela vai falar assim, ela vai bater o pé, é isso aí, eu sei, é dessa forma e pronto, acabou, não tem conversa. Então, assim, ela fica muito inflexível naquilo, né, que ela tem na cabeça dela, nas ideias. Então, ou seja, trabalhar essa tolerância, trabalhar essa flexibilidade também é interessante, é importante e ajuda a vencer esse desafio também dessa interação social, tá? Então, a casa 11 também reflete os nossos planos futuros, tá? Então, quem tem um Saturno nessa casa tem até uma tendência a pensar demais no futuro, e a pessoa aqui, ela tem que saber estruturar esses planos, ter um planejamento a longo prazo, ter meta, trabalhar em cima disso, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Chamaram. Até só o pessoal concordando. Bom, então esse é o Saturno em Aquário e em casa 11. Né? Agora a gente vai para o Saturno em Peixes e casa 12. O Saturno em Peixes, né? Peixes é outro signo de água, então, assim como o Escorpião, como o Câncer, a pessoa tem que entrar em contato com os próprios sentimentos, não precisa trabalhar isso, não adianta querer fugir desse universo, tá? Então, a pessoa tem que se conectar interiormente, então, aprender a trabalhar, desenvolver muito também, no caso de Peixes, a pessoa tem uma responsabilidade com a própria espiritualidade, tá? Então, no texto de Casa 2, então a pessoa vai sentir a necessidade de ficar sozinha, ela vai precisar aprender a aproveitar a própria companhia dela, tá? Então, assim, às vezes, parar, se conectar, trabalhar esse aspecto vai ser essencial, vai ser crucial, tá? Na vida da pessoa. Então, assim, é importantíssimo desenvolver, né, esse aspecto de espiritualidade, de conexão interior, tá? No caso de peixes, né, peixe simboliza muito também a fantasia, a imaginação, e aí a pessoa ela pode se sentir meio reprimida em relação a isso. Ela às vezes não consegue idealizar as coisas, ela não consegue, né, sonhar, às vezes ela tem, na verdade ela até sonha, mas ela tem um medo muito grande de não concretizar os próprios sonhos, então isso vai limitando a pessoa, então ela vai se fechando cada vez mais, e é por isso que a pessoa tem que dar, né, tem que estabelecer essa conexão para deixar essa espiritualidade fluir, para aprender a confiar mais, para aprender a ter fé na vida, né, que é possível sim as coisas acontecerem, trabalhar em conjunto com o universo, tá? E a partir disso, né, a partir dessa conexão com a sensibilidade, vem a intuição, e aí a pessoa passa a confiar mais. Né? Então ali também pode existir um medo muito grande do oculto, né? As coisas que eu não entendo, as coisas da alma, eu tenho medo disso, o que é isso, como assim, espírito, energia, o que é isso? Então a pessoa tem muito isso, né? Tem uma tendência até a ser cética, e a pessoa precisa vencer isso, vencer esse desafio e se abrir para esse mundo oculto, para essa sensibilidade, para essas trocas, tá? Bom, ali também, né, em relação à casa 12, né, só para complementar, pode existir uma dificuldade de lidar com aquilo que a pessoa não consegue controlar, né, a repressão das emoções, né, então tem muita aquela coisa também da pessoa às vezes assumir um complexo de vitimização, né, que a pessoa encontra culpado, então a pessoa é vítima da vida, é vítima do mundo. Porque eu queria fazer isso, mas eu não posso, porque na minha cidade não tem isso, porque eu cresci assim, enfim. Então a pessoa tem que assumir responsabilidade pelos próprios limites, né, para ela conseguir amadurecer, inclusive espiritualmente, tá? Então, ou seja, né, realmente se conectar, olhar para as questões da alma, buscar a cura disso. Então, as práticas espirituais, as terapias ajudam muito quem tem um Saturno em peixes. E é assim, a vida de alguma forma ou de outra, esse Saturno vai fazer você ter que trabalhar essa espiritualidade em algum momento. Então, assim, é melhor fazer por bem, né? Porque enquanto você não tem essa conexão, como eu te falei, o Saturno ele é realmente uma limitação, né? Enquanto a gente não aprende a fazer isso, a gente não olha para ela. Então, a pessoa tem Saturno em peixes na casa 12, enquanto ela não trabalha esse lado da sensibilidade, da conexão, da espiritualidade, as coisas não vão fluir. Isso é essencial na vida dela. É uma grande tarefa, né, para ela, é trabalhar a espiritualidade. Eles não falam que uma pessoa tem que trabalhar muito questão profissional, de sucesso na casa 10, em Capricórnio, a pessoa que tem peixe na casa 12 tem que trabalhar a espiritualidade. E não é opcional deixar a espiritualidade de lado, como algumas pessoas que nascem e têm, né, não tem muita ênfase nessa casa ou nesse signo de peixes do mapa, né? Então, assim, às vezes dá para deixar meio de lado, embora a gente saiba que a espiritualidade está aí, né? Faz parte, né? Todo mundo precisa trabalhar isso, autoconhecimento, espiritualidade, mas uma pessoa com Saturno em peixes ou casa 12, isso vai ser um dever mesmo, uma responsabilidade, tá?
Bom, é, fechamos essa parte do Saturno nos signos e nas casas. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, se vocês querem comentar se se identificaram, se fez sentido para vocês. Enfim, agora é um bom momento para vocês se expressarem, tá? Então, vou dar um momentinho assim, para responder aí qualquer dúvida. Enfim, se vocês quiserem que volte alguma coisa antes da gente entrar nessa parte dos aspectos desafiadores de Saturno, tá? Lembrando, gente, que tem uns errinhos, tá, de digitação aqui nos slides, depois eu vou ajeitar e mandar o material ajeitado para vocês. Infelizmente, não deu tempo de fazer a revisão e, enfim, por isso que tem algumas palavrinhas que estão erradas, tá? Enfim, alguém quer se pronunciar ou não? Se ninguém quiser se pronunciar, a gente segue adiante, então. Vamos ver aqui. O pessoal confirmando aqui, se identificou muito. Ana Luísa disse que tem um Saturno dela na casa 8, né? E que bateu muito. A Geise fez uma pergunta bem interessante aqui. Ela perguntou assim: eu tenho Saturno que está bem na cúspide, né? Para quem não sabe, a cúspide é a linhazinha que corta na casa, né? Ou seja, é como se fosse a linhazinha que divide uma casa e outra. Então, quem tem um Saturno na cúspide ou próximo da cúspide, né? Pode acabar sentindo a influência do Saturno nas duas casas, tá? Então, isso pode acabar acontecendo. Então, é importante vocês atentarem para esse posicionamento nas duas casas, tá? Que você pode receber a influência dele nas duas casas. Então, digamos assim, olha que presente lindo, né? Você vai ter não só um desafio de Saturno, você vai ter dois, né? Inclusive, isso até acontece comigo também, porque o meu Saturno está entre a 2 e entre a 3. E durante muito tempo, eu fiquei ali, né, tentando entender qual casa que era, né, sentia em uma casa, mas depois eu vi que era a influência maior na 3 mesmo, mas de certa forma, mas que tem momentos que ele me influencia na 2 também, tá? O pessoal falando se identificou, com a casa, com o signo. O pessoal tá dizendo que tá até chocado. Tem pessoal, Marina dando oi. Tem pessoal aqui que está perguntando sobre planetas combustos. Gente, eu não vou falar muito dessa parte de planetas combustos, porque é toda uma outra parte da astrologia, e assim, tem teorias que, assim, eu gosto muito de comprovar na prática, sabe? E, assim, planetas combustos entram em toda uma teoria, assim, que eu diria que eu não tenho uma autonomia para falar com base nas experiências que eu tive, porque eles falam que se um planeta está muito, muito próximo, né? Do Sol, que enfim é como se o Sol queimasse as propriedades do planeta e a pessoa não pode não sentir energia, mas eu na minha teoria já fiz tantos mapas, principalmente Sol, né, junto com Mercúrio, enfim, que eu vi que não estava tendo esse aspecto desafiador da combustão. Tá? Então, assim, eu prefiro deixar aqui em off. Eu vou falar agora, antes da gente começar a falar dos aspectos desafiadores, eu vou falar sobre o Saturno retrógrado, né? Porque muita gente perguntou sobre isso e, enfim, é importante a gente falar. Bom, o Saturno retrógrado, né? Todo planeta retrógrado, né? De certa forma, a gente tem que começar falando dos planetas retrógrados, o que que eles simbolizam, né? Normalmente é um aspecto desafiador também no mapa, né? De forma geral, independentemente do planeta. Porque a energia do planeta retrógrado, né, a ideia da retrogradação é como se você estivesse num processo de revisão, de reavaliação. Então, você está revendo aquela questão. Então, a pessoa que nasceu com um determinado planeta retrógrado, né, é como se ela estivesse num processo de reavaliar, né, os valores, ou seja, a energia daquele planeta, né, na vida dela, e ao mesmo tempo também em relação à casa, né, ou que seja aquela área da vida onde aquele planeta está posicionado dentro do mapa. Tá?
Então, um planeta retrógrado, né, a energia dele fica mais internalizada, então você tem que se esforçar um pouquinho mais para fazer com que aquela energia flua, tá? Então, caso contrário, a pessoa pode ficar meio se sentindo também travada e tudo mais. Então, isso vai valer com todos os planetas retrógrados, né? Então, você tem que trabalhar, a energia tem que se esforçar um pouco mais para trabalhar a energia daquele planeta, tá? E aí, no caso de Saturno, o Saturno não estando retrógrado, ele já traz para a gente desafio, né? Já é aprendizado, já é lição. E se ele estiver retrógrado, quer dizer que a gente tem que redobrar, né, a nossa atenção, o nosso cuidado para essa energia de Saturno. Então, digamos assim, você vai ter que, assim, não tem como mesmo fugir do trabalho, tá? Você realmente tem que se esforçar, tem que se dedicar, né? Lembra do que a gente falou lá no início, né? A importância de a gente trabalhar essa energia de Saturno com disciplina, né? Trabalhar isso com paciência, né? Com dedicação. Então, a pessoa que tem Saturno retrógrado realmente não pode pisar na bola com essa questão de Saturno. Então, tem que trabalhar muito isso, tem que buscar amadurecer com as experiências, né? Principalmente do signo e da casa onde esse Saturno vai estar posicionado. Então, de forma geral, é como se o desafio ele ficasse um pouquinho mais desafiador, né? Então, coloca um grau maior de intensidade ali para poder trabalhar, externalizar aquela energia, né, do Saturno, tá? Então, acaba acontecendo isso, né? Então é meio que um esforço maior. Então, assim, por isso que a área que você tem o Saturno retrógrado, ela pode ser bem desafiadora mesmo, porque a energia está muito internalizada. Então, realmente, vai de um esforço muito grande para aprender que aquilo está sendo proposto. Então, quanto mais você ganha consciência sobre que você tem que trabalhar com aquela proposta do seu Saturno, melhor é, porque mais rápido você vai lidar com aquela energia, você vai assimilar aqueles aprendizados, e aí você vai conseguir, né, lidar, externalizar essa energia do Saturno retrógrado, tá? Então, ou seja, tem que dar uma atenção especial para aquela área, né? Então, é como se você estivesse, né, num processo de revisão. Então, assim, tem gente que acredita em vidas passadas, tem gente que não, né? Então, muita gente fala que os planetas retrógrados são questões kármicas, né? Então, às vezes é uma questão de uma vida passada que ficou mal trabalhada, né? Ficou mal resolvida e agora você trouxe de volta nessa aqui para revisar, né? Então, tem até uma ideia de que, às vezes, não necessariamente é uma questão negativa, que às vezes é até um sonho que você não conseguiu viver, realizar numa vida passada, aí você traz, aí você vai ter que dar uma atenção especial para isso. Então, ou seja, a ideia do planeta retrógrado, do Saturno retrógrado, é como se, né, não deu tempo de trabalhar aquilo na outra vida, ou eu não trabalhei muito bem isso, eu meio que fiz uma vista grossa, e agora eu estou, né, na DP, né, vou ter que vou ter que, né, repetir o ano aí, né, nesse mesmo desafio, eu vou ter que me esforçar mais para aprender, né, para lidar com isso. É meio que uma coisa que não dá para ignorar, que a pessoa tem que se esforçar para externalizar. Então, é normal sentir essa energia do Saturno retrógrado um pouco mais desafiadora do que o normal, porque o Saturno, como já disse, representa, né, esse desafio, né? É, é, enfim, a Letícia ficou preocupada porque tem 4 planetas retrógrados, mas é normal, gente. No caso, é muito difícil ter mapa que não tem planeta retrógrado. E é como eu te falei, é só um processo de revisão, reavaliação. Então, assim, é entender o que o planeta está te ensinando, o que é preciso expressar e trabalhar essa energia. Feito isso, não tem erro, assim como Saturno. E muitas vezes eles são aprendizados, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, eu falo no Instagram, eu falo nas redes, eu falo em consulta, eu falo, gente, às vezes ter um mapa com desafios é melhor do que ter um mapa só com um aspecto bonitinho, tudo fluindo, porque os desafios é que fazem a gente querer sair do lugar, a gente querer enfrentar as coisas, né? E é aí que a gente faz as coisas acontecer e é aí que a gente aprende, né? Então, se a gente tem tudo muito fácil, a gente acomoda. E aí, quando a gente vai ver, às vezes uma pessoa que foi desafiador, foi desafiada, né? Ela consegue ter muito mais conquista do que aquela pessoa que teve as coisas muito fácil, né? Então, assim, eu vejo muito por essa perspectiva, tá? Bom, então vamos lá, aspectos desafiadores. Eu separei aqui o Sol e Saturno, Lua e Saturno, o Saturno e o Ascendente. Por quê? Porque o Sol, a Lua e o Ascendente, eles são os pilares, tá, do nosso mapa astral. Então, assim, eles que sustentam a nossa essência.
O Sol, dentro do mapa, ele representa, né, a sua essência mais pura, a sua natureza, né, ele é a sua identidade. A Lua já corresponde às suas emoções, então todo o seu universo emocional, como você lida, como você expressa sentimentos. E o ascendente é a sua personalidade, então é como você se expressa, como as pessoas percebem você, então aquela imagem que você passa para o mundo. Ou seja, então é o grande pilar, né? Personalidade, identidade e emocional. Então, se a gente tem aspectos desafiadores que podem não necessariamente ser de Saturno, pode ser também de outros pontos, né, que envolvam, né, esses 3 pontos do mapa, então isso aí a gente pode sentir uma trava, né, um desafio muito grande para conseguir se expressar, tá? Então, por isso, né, que no caso do Saturno mais especificamente, né, é importantíssimo a gente ver se ele está fazendo algum aspecto com esses pontos do mapa, porque senão, né, a gente vai ter um desafio da própria autoexpressão, tá? Então, que aspectos são esses, né, que a gente está falando? A gente pode ter as conjunções, que é quando o planeta o Saturno vai estar junto com um desses pontos, eles vão estar numa distância muito próxima, tá? A poucos graus de distância um do outro, tá? A quadratura, né, quando eles estão 90 graus de distância, e aí cria-se um atrito, uma tensão entre essas energias distintas, né? E a oposição, que é quando eles estão meio que um de frente para o outro, a 180 graus exatos, assim. Então, eles estão assim. E aí é como se fosse um cabo de guerra, um puxa para o lado, outro puxa para o outro. E aí, ou seja, a gente tem que dar atenção para esses aspectos, porque eles são realmente um conflito ali, né? Uma energia que precisa ser ajustada, tá? Então, o que acontece se a pessoa tem uma conjunção, uma quadratura, uma oposição? Então, isso no mapa de vocês conseguem identificar. Vai ter sempre um quadrinho de aspectos, e no caso dos aspectos desafiadores, quando você olha no próprio desenho do mapa, são as linhas vermelhas, tá? Então, você vê lá o Saturno, vê a linha de Saturno e vê com quem que ele está fazendo um aspecto, para ver se tem aí aspecto com o Sol, com a Lua, com o Ascendente. Bom, quando a gente tem o Saturno, né, fazendo algum desses aspectos negativos com o Sol, né, o que pode acontecer? Falta de confiança, a pessoa tem muito medo de errar, né, então às vezes também cria-se uma inflexibilidade, uma teimosia muito grande, então aquela pessoa que não faz nada, ela fica pegada, ela não muda, ela não se abre para o novo. Aí cria também uma rigidez, né, falta de alegria, tá? Então, assim, como o sol vibra a nossa essência, né, todo o nosso brilho, a nossa expressão, então se a gente tem um Saturno bloqueando, então vai meio que surgir uma cobrança, um peso maior em cima disso, né, e a gente precisa aprender a se expressar de uma maneira responsável, prudente, séria, né, mas, né, sem essa rigidez, né, sem esse excesso de autocobrança, né? Então é ponderar, saber até que ponto você tem que ser responsável, né, até que ponto, né, essa responsabilidade não está sendo algo, né, que está vindo em excesso, né, que está sendo, enfim, um senso sensato do que é dever, do que é obrigação, do que é tarefa, e não necessariamente a pessoa se matar em relação a isso, porque senão a pessoa, né, atrapalha, né, até mesmo essa expressão da autoconfiança, da autoestima. Então o Sol, né, sendo desafiado por Saturno pode trazer isso, e a pessoa acaba meio que ficando assim, encolhida, né, então ela não assume o próprio brilho, o próprio potencial. Então realmente é importante resolver isso, né, esse aspecto de tensão com Saturno, então buscando olhar esse lado. Então aqui a gente tem transformar a restrição em resistência, rigidez em firmeza e a intolerância em ações produtivas, né, e o receio de falhar em prudência. Então a pessoa realmente ser prudente, ser organizada, né, a pessoa, né, direcionar bem os seus esforços, né, com compromisso, com responsabilidade, mas não criando, né, rigidez, não criando restrição, não criando intolerância, né, enfim, e fazendo uma boa gestão desses medos, né, medo de falhar, enfim. Vamos ver o que estão falando aqui no chat. Eu estou rindo do que a Ana Luiz escreveu no chat, porque ela disse que, no caso do Sol dela, acabou de descobrir que faz um aspecto com Plutão. Ou não sei, é o Saturno que está com Plutão ou é o Plutão com o seu Sol? Que eu fiquei meio confuso nesse sentido. Mas, bom, continuando, gente, Lua e Saturno. A Lua não representa as nossas emoções, né, a sensibilidade, então ali a pessoa vai ter uma dificuldadezinha para relaxar e deixar fluir as emoções, tá? Então a pessoa ela pode adotar uma postura de autodefesa, né? Então
é como se a pessoa só vai se abrir emocionalmente quando ela se sentir muito segura, tá? Então, isso pode criar uma inibição, né, emocional muito grande, tá? Inclusive, quando tem conjunção, né, a Lua junto com Saturno, é super comum. Aí a pessoa tem a Lua mais sensível do mundo, tem Lua em Peixes ou Lua em Câncer, mas está em conjunção com Saturno. Aí a pessoa tem um desafio muito grande em aprender a buscar essa conexão interior, a sentir as coisas e a expressar essa sensibilidade, tá? Isso muitas vezes, né, se dá o quê? Devido a essa insegurança, né, o medo da rejeição, de se sentir excluído, né, como a gente falou, então a pessoa ela fica desconfiada, ela tá ali, ela sempre vai com o pezinho atrás, então um medo muito grande de confiar, porque na verdade ela não quer realmente se colocar nessa posição de vulnerabilidade, e aí ela não expressa aquilo que sente, aí trava o emocional da pessoa. Né? E aí se trava o emocional, né, aí vai travando outras coisas, né, porque aí a pessoa vai se relacionar, mas ela não expressa aquilo que ela sente, então vai criando outras dificuldades né, com os relacionamentos de forma geral, então tá tudo meio que conectado, intrínseco, né? Então é muito importante a pessoa né, transformar né, essa rejeição em força de resistência, né, e também esse medo de errar, né, essas inseguranças, em prudência, né, então aquela pessoa que vai ter instinto mais responsável, mais sério, mais sensato, né, mas assim, sem ficar paralisado né, diante desses medos, diante dessas inseguranças. Então, é o quê? Eu vou me abrir sim emocionalmente, vou experimentar, então não é porque eu tenho esse medo que necessariamente é você, né, desapontado, que vai acontecer alguma coisa de ruim comigo, uma experiência negativa em relação às emoções. E se acontecer, eu vou né, vencer isso. Não é porque aconteceu com uma pessoa que vai acontecer com os outros. Então, não quer dizer que eu tenho que me fechar emocionalmente para o mundo. Então, quem tem aspecto desafiador de Lua e Saturno precisa ter essa consciência e trabalhar isso, tá? O aspecto da da Ana Luísa é Saturno com Plutão. Tá? Esse é um aspecto, Ana Luísa, ele, de certa forma, é a pessoa que quer resolver os problemas do mundo, tá? Então, assim, por exemplo, qualquer coisa que acontece no mundo externo pode te abalar. Então, você não conseguiu resolver uma coisa, ajudar em alguma coisa. Então, assim, tem até uma tendência, né, que a pessoa precisa ter muita estrutura, tá, para lidar diante dos problemas da vida e tentar não pegar os problemas do mundo para si, tá? Então, isso é só uma dica para você. A Geise até falou que tem a conjunção do Saturno com o Sol. Bom, agora o Saturno e o ascendente. Então, o ascendente ele é a personalidade, né, gente? Então, a autoexpressão. E ali o que acontece? A pessoa que tem essa conjunção ali, ou quadratura, oposição, ela pode ter uma inflexibilidade muito grande nas próprias decisões. Né? Cria-se uma obstinação muito grande também, que isso pode levar a perda de energia, porque o ascendente também reflete o físico, né? Então, toda essa parte de energia, de resistência física, então, se o aspecto é negativo, então você pode sentir meio que uma coisa assim, parece que tem uma coisa que vai drenando a sua energia, então você nunca tem energia suficiente. Né? É muito comum aqui pessoa que tem desafio de Saturno com ascendente, que às vezes na infância, né, teve uma imunidade mais baixa, e isso ainda pode ter reflexo nos dias atuais, às vezes o outro se descuidar, cai a imunidade, então cai essa coisa da energia, tá? Então isso pode acontecer também pelo fato do ascendente se refletir na aparência física e no corpo de forma geral, tá? E como o ascendente mostra essa autoexpressão, né, e está ali marca o início da casa 1, então traz à tona aquilo que a gente falou lá, né, do Saturno em Áries e na casa 1 também, essa questão da independência, da iniciativa, né, da pessoa também assumir responsabilidade pelos próprios erros, né, e também tem aquela coisa da pessoa se sentir muito cobrada desde muito cedo, tá, então também às vezes traz essa sensação e a pessoa fica extremamente rígida, fechada, então a pessoa não se expressa, ela é muito desconfiada, ela é muito tímida, tá, então pode inibir muito essa autoexpressão, então a pessoa tem que trabalhar muito essa estruturação, mais uma vez, a se expressar com prudência, com responsabilidade, né, não ficar paralisada diante desse medo de errar, diante né, dessa cobrança toda em relação às responsabilidades, então dosar essa autocobrança e essa rigidez, né, então a pessoa precisa trabalhar isso, né, para poder, enfim, vencer esse desafio aí com o ascendente. Deixa eu ver se tem mais. Bom, agora, então, vamos passar para o tópico do retorno de Saturno, tá?
eu adoro falar sobre isso. Retorno de Saturno, né? O que significa isso? Meu Deus, eu não falo de retorno de Saturno, tem até música, se não me engano, acho que não sei se é do Legião Urbana que fala do retorno de Saturno, mas enfim, o que acontece? Saturno ele leva, em média, 28 a 30 anos para dar uma volta completa pelo zodíaco. Então, isso quer dizer que, quando você nasceu, o Saturno, né, ele estava em uma determinada posição, você vai ter ele, né, nessa posição do seu mapa que a gente conversou aqui, que vocês estão aprendendo a entender. E aí, o que acontece? Depois, né, dos 28, 30 anos, né, o Saturno, quando você nasceu, ele continuou o trânsito dele, foi, né, passeando ali pelo zodíaco, né, pelos outros signos, e aí, quando chega nessa idade, ele vai voltar para a mesma posição que ele estava quando você nasceu. E aí, como o Saturno ele tem essa função de estruturar, de dar base, significa o quê? Que a cada setor, né, cada casa que recebe essa influência do Saturno em trânsito, quer dizer que a gente está passando por experiências de maturação, né, a gente está estruturando aquela área da nossa vida. Então, a gente vai estruturando tudo, né, e aí, paralelamente, trabalhando a proposta, né, ou seja, o desafio, a lição que o Saturno trouxe para a gente quando a gente nasceu, né, ao longo desses 28 anos, para que quando, né, a gente tiver, né, der a sua primeira volta completa, a gente estruturou todas as outras áreas e principalmente a área que a gente mais precisava estruturar, que é onde a gente tem o Saturno quando a gente nasceu. Né? Então, o Saturno ele passa, em média, 2 anos e meio em cada signo, né? Então, a cada, né, trânsito dele para um determinado signo, a gente está trabalhando uma energia distinta, a gente está trabalhando uma determinada área do nosso mapa, onde a gente vai ter aquele signo em questão. Então, coincidentemente, né, agora a gente está com Saturno transitando em Capricórnio, né? Então, o que é, inclusive, a regência, né? Ou seja, o Saturno está domiciliado, ele está em casa, né? Porque ele é o regente de Capricórnio. Então, ele entrou em Capricórnio no fim do ano passado, em dezembro. Ele saiu do Sagitário e entrou em Capricórnio. Então, ou seja, quem nasceu com Saturno em Capricórnio agora está passando pelo primeiro ou pelo segundo retorno de Saturno, né? Então, assim, o primeiro retorno acontece nos 28, 30 anos e depois, né, mais próximo dos 60 anos, né? Aí já vem o segundo retorno dele. E, assim, por que né, o retorno de Saturno é tão falado, é um momento, assim, tão crucial na nossa vida? Porque quando isso acontece, né, enfim, marca-se um ciclo muito importante, né? A gente teve todo esse período, né, de 28 a 30 anos para aprender a lidar com esse desafio de Saturno, ou seja, estruturar aquela área. Então, é como se ele, quando você nasceu, ele te deu a tarefa. Olha, você está aqui, sua tarefinha, você tem que fazer isso, deixar tudo certo. E aí, daqui 28, 30 anos, eu vou voltar e vou ver se você aprendeu, se você fez a tarefa de casa. Se não fez, vai ficar o quê? De castigo, né? Porque o Saturno é um professor, ele vai, né, te colocar no cantinho da disciplina para você aprender. E, ou seja, às vezes não é muito legal, né? Porque, ou seja, você teve todo esse tempo aí para estruturar, para aprender, para amadurecer, e você não amadureceu. E aí você chega, aí o Saturno fala, como é que você vai para frente, como é que você vai iniciar um novo ciclo agora, né? Uma nova etapa da sua vida, se você não está preparado para isso ainda. E aí você te coloca lá na dependência. E aí é como se você tivesse que, no curto prazo, aprender a lidar com isso na marra. Porque a sua vida está fluindo, você está começando um outro ciclo, né? Você está finalizando um grande ciclo e se preparando para um novo. E você não está preparado, mas o ciclo está começando assim mesmo. E aí você tem que... A vida começa a te trazer um monte de coisa, né? Principalmente relacionado com aquela área do Saturno, né, que você tem ele, né, o Saturno de nascimento, enfim, relacionado, vai trazer um monte de experiência para fazer você amadurecer aquilo ali nas pressas, né, e aí a pessoa às vezes se vê o quê? Né, a super, meu Deus, quanta coisa acontecendo, quanta cobrança, quanta responsabilidade, parece que de repente o peso da vida toda cai em cima de você, né, então, ou seja, quem aprende a lição de Saturno, quem lida com essa energia, né, ao longo desses 28, 30 anos, quando ele chega para fazer o retorno, a pessoa, ele só chega e fala, passou aí na fiscalização, tá tudo certo, tá aqui, pode seguir adiante. Né? E aí é lindo, porque, como a gente falou, o Saturno ensina a gente, então ele não está fazendo a gente desenvolver algo, então às vezes é uma nova habilidade que você conquista, pode simbolizar, se você trabalhou a energia dele, pode simbolizar, na verdade, um momento de uma grande conquista na sua vida. Né? Você teve todo esse tempo para estruturar uma área, né? Na sua vida. Então, você vê aquele setor estruturado, aí você pode, na sua caminhada, vai seguir muito mais leve. Mas se você não fez, infelizmente, vai ter que fazer o trabalho no curto prazo. Um trabalho que era para ter sido feito a longo prazo,
acaba se tornando uma coisa de curto prazo. E aí, por isso que vem toda essa cobrança. E aí vem desgaste, né? Desgaste psicológico, desgaste emocional, desgaste físico, tá? Inclusive, tem efeito físico de retorno de Saturno, tá? Muita gente sente queda de energia. Como Saturno, ele, em relação ao corpo humano, ele rege os dentes, pele, unha, cabelo, então muita gente entra nessa fase, o cabelo começa a cair muito, né? A pessoa se sente muito cansada, sem energia, e aí por isso que nesse momento também é importante que a gente assumir responsabilidade, tá? Ah, né, por aquilo que a gente tem que assumir, enfim, amadurecer, e ao mesmo tempo também conciliar essas responsabilidades para descansar, para repor as energias, então aliviar um pouco também dessa autocobrança, tá? Então esse, né, é o simbolismo desse retorno de Saturno, é você estar finalizando um ciclo e estar se preparando para o novo, e você precisa daquela estrutura, né, daquilo que você, né, enfim, teve a proposta de aprender, né, quando você nasceu. Então você teve 28, 30 anos para isso. E é por isso, coincidentemente o quê? Tem gente que fala, o que que veio primeiro? Gente, foi o ovo ou foi a galinha? Então a gente pergunta, o que que veio primeiro? Foi a crise dos 30 ou foi o retorno de Saturno? Então o que que simboliza isso? Então, ou seja, concilia muito, né, com essa fase da vida que a gente realmente entra de vez, né, naquela vida adulta, acabou, agora é um outro ciclo da minha vida, uma nova etapa, não tem mais muito aquela coisa de olhar, né, para as experiências. Agora eu preciso realmente ter maturidade, porque, né, se eu não conseguir me estruturar até hoje, né, como é que eu vou, né, eu vou seguir adiante, como é que eu vou estar preparado para esse novo ciclo, né? Porque aí você vai ter mais 28, 30 anos para se preparar para o segundo retorno, e você vai trabalhando, né, outras questões, né, da sua vida. Então, assim, é interessante ver que nesse trânsito de Saturno, né, de qualquer forma, mesmo se você não está passando pelo retorno agora, né, se você já passou, enfim, ele sempre vai estar trabalhando alguma área da sua vida, né, e sempre pode trazer desafios, né, ali naquele setor. Então é sempre bom você ver em que signo, né, que o Saturno está transitando atualmente, porque é um trânsito de médio prazo, né, de 2 anos e meio. Então você vê qual é a casa, porque é ali que você sabe, nossa, tem que ficar atento, porque aqui eu tenho que ter nesses próximos 2 anos e meio responsabilidade, eu preciso me esforçar, dedicar, ter paciência, estruturar, deixar a casa toda arrumadinha aqui, né? Então, um exemplo, né? Saturno agora está transitando na minha casa 1. Né? Eu passei, inclusive, né, o Saturno em trânsito, tá, gente, quando ele também faz aspectos, tá, com o Sol, com a nossa Lua, com o ascendente, eles também nos desafiam muito. Então, não precisa ser o Saturno nosso nascimento, mas tem os planetas em movimento que continuam influenciando, né, a gente. Então, quando ele faz, né, algum aspecto, né, com algum ponto assim, né, ele está pedindo para você trabalhar também aquela energia. Então, eu passei por Saturno, né, estava em Sagitário, meu ascendente Sagitário, então tive uma conjunção de Saturno com o meu ascendente natal, né, o Saturno em trânsito com o ascendente natal. E aí foi um período, né, que realmente trouxe muito amadurecimento. Eu senti muita essa coisa do físico também, me senti muito cansado, muito sobrecarregado, enfim. Mas foi um momento muito produtivo de readequar muitos objetivos da minha vida. Então, o Saturno, né, quando ele sai, quando ele libera aquela tensão onde a gente trabalhou, teve responsabilidade de estruturar as coisas, a gente usufrui daquilo que a gente organizou, né? Então a gente criou toda uma estrutura para aquilo. E assim ele faz com cada área da nossa vida durante 2 anos e meio, né? Com o tempo que ele fica em cada signo. Então, se atentem a que caso do mapa de vocês têm o signo de Capricórnio, porque é onde vocês estão trabalhando essa energia de Saturno, né, atualmente, né? Então, né, ele está aí, já entrou desde o fim do ano passado e vai continuar por pelo menos mais 1 ano e meio, né? Quase 2 anos ainda ali para você organizar aquela área da sua vida, tá? Bom, vamos ver os comentários aqui no chat, ver se tem dúvida. Eu acho que as dúvidas que surgiram aqui foram todas respondidas já. A Sheila está perguntando o que acontece, o que significa para quem tem Saturno em condição com Netuno e Urano, né, em Capricórnio, porque realmente, né, muita gente nasceu com essa configuração, né, dessa grande conjunção, né, que teve. Inclusive a gente está se preparando para uma grande conjunção que vai ter. Olha só, gente, Saturno, Júpiter, Marte, Plutão, Saturno, Júpiter, Marte, Plutão,
todos em Capricórnio em 2020 de novo, tá? Que nem quem nasceu aí por volta dos anos 90, né? Que pegou aquela grande conjunção de Saturno com Urano e Netuno em Capricórnio, né? Muita gente nasceu com isso. Então, assim, essa geração que pegou esse aspecto está trabalhando muito questão de consciência, tá? Consciência social, consciência espiritual, e é por isso que vocês estão vendo todo esse movimento de despertar. Então, o Saturno, junto com esses planetas, veio trabalhando muito isso, tá? E agora as pessoas que nasceram, que agora estão, né, começando, passando agora por esse retorno, vocês veem a consciência de vocês em relação a como vocês vivenciam, né, a vida de forma geral, as experiências de espiritualidade, enfim, esse movimento de despertar de nova era tem muito a ver com esse momento. Inclusive, muita gente que nasceu, né, com esse Saturno, né, em condição com Urano e Netuno, né, no mapa, hoje está muito. O pessoal está trabalhando com cura, está trabalhando com desenvolvimento pessoal, então tem muito essa representatividade. Tá? Bom, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma questão? Aqui, para eu poder esclarecer. A Sheila falou aqui, confirmou ainda que virou terapeuta holística. Alguém tem mais alguma pergunta, gente, em relação aos tópicos passados do workshop? Agora é o momento de falar, de esclarecer, tá? Letícia disse que está chocada. Muitas verdades, né? Com Saturno é assim mesmo, a gente fala na cara mesmo o que está acontecendo, não tem brincadeira, né? A Penélope está perguntando se o Saturno dá uma amenizada na virada do ciclo, né? No caso, o retorno, né? É o que eu disse, se você aprendeu a lição, fez tudo direitinho, ele faz a vistoria, te dá o ok, tá tudo certo, então fica super leve. Na verdade, as coisas começam a fluir muito mais, né? Tipo, você se preparou, você criou isso tudo e você vai se usufruir dela, tá? Então depende de como você lidou com a energia dele antes do retorno, tá, Penélope? A Ana Luísa está tá com a dúvida se não sabe se faz o mapa natal e revolução ou trânsito e revolução. Sim, é porque ela disse que tinha feito a leitura do mapa antes e não tinha feito a leitura do mapa comigo. Bom, aí vai, né, de você, porque até mesmo ela falando, Lena, muito obrigado pelo carinho, ela disse que gostou, enfim, agradecendo. Eu que agradeço, tá, gente, a presença de todos vocês aqui. Eu amo ter esse ambiente para compartilhar esse conhecimento. Fico muito feliz mesmo de poder ajudar, de contribuir. Eu acho que esse é o espírito, sabe? Mas, enfim, esclarecendo sobre os atendimentos, tá? Inclusive, uma coisa que eu quero falar para vocês que estão aqui, a oferta especial, né? Porque eu sempre gosto de trazer surpresas. E a surpresa dessa vez é o quê? Eu vou ter um desconto exclusivo, tá? Para todo mundo que está fazendo o workshop, para poder fazer leitura do mapa astral e da revolução solar, tá? Então, agora no site, se vocês forem lá, vocês agendam esse atendimento por R$ 404, tá? Porém, vou dar um desconto para todo mundo que está aqui no workshop, tá? Então, para quem quiser agendar tá, essa consulta do mapa astral com revolução solar, tá, no mesmo atendimento, esse valor vai cair para R$ 350 à vista ou 368 no cartão, tá? Para quem quiser passar no cartão. Então já é um desconto significativo e para você já aproveitar o embalo, porque como eu disse, isso que a gente conversou aqui já ajuda muito, eu tenho certeza que já vai ter trazido um entendimento muito bom, mas a gente tem que realmente avaliar o mapa em conjunto, não dá para setorizar, porque às vezes está tudo conectado ali, e como, né, eu até falei antes, o Saturno ele representa basicamente o principal desafio, mas ainda tem outros pontos desafiadores, como Quirón, a Lilith, né, os demais aspectos de tensão que pode existir entre os outros planetas. Então, é importante a gente dar uma investigada nisso no mapa, tá? Então, para quem quiser realmente investir nessa consulta, em fazer esse atendimento para assim, entender melhor o mapa, tá? Então, ou seja, condição especial para quem quiser fazer, tá? Vai ficar válida essa oferta pelos próximos 30 dias, a partir da data que eu enviar o e-mail, eu vou reforçar no e-mail, vou mandar para vocês com material, com link para vocês assistirem o workshop de novo, tá? Vou enviar tudinho para vocês, e aí eu vou reforçar, e aí a partir desse dia vocês contam
30 dias, ou seja, um mês. Para quem quiser fazer o mapa com desconto, é só me responder o e-mail e falar, eu quero aproveitar a promoção. E o que a gente trabalha, né? O que a gente trabalha o que a gente vê no mapa astral? O mapa astral é o mapa da sua vida, então vai mostrar todas as tendências, como você se expressa, né? Então a gente vai ver bem a fundo essa influência do seu Sol, do seu ascendente da sua Lua, assim também como os demais posicionamentos dos planetas sobre o seu mapa. Então você vai ver como é que realmente você é o mapa da sua vida. Sua vida vai estar tudo ali, é um raio-x da sua alma, tá? Então você vai ver seus principais desafios, você vai ver suas principais potencialidades. Então nesse workshop específico a gente trabalha desafio, mas também tem potencialidades. E eu quero fazer muito o workshop de Júpiter, porque o Júpiter ele é a expansão, ele é o crescimento, ele é a coisa boa, tá, do nosso mapa. Então ele é o oposto a Saturno. Então no mapa a gente vê tudo isso, né? E vê tudo como é que essas energias estão conectadas, porque às vezes uma energia, né, um posicionamento pode falar uma coisa, mas aí tem uma conexão no mapa que muda todo o contexto. É importante investigar isso. E no mapa astral a gente consegue entender toda essa parte, tá? E a Revolução Solar é o mapa do seu ano que mostra as tendências, né? Ou seja, do seu ano, todas as projeções. Então, o que esperar da energia do seu ano? Que energia que está disponível para você se expressar? Né? Então, onde serão, né? Quais os prováveis desafios que você vai enfrentar e quais as suas principais oportunidades? O que você pode investir que tem uma energia fluindo de forma positiva? Então, isso a gente vê através da Revolução Solar, tá? Que é um mapa que vale, que te acompanha, né, por um ano, a partir da data do seu aniversário. Então, muita gente pergunta, pode fazer depois do aniversário? Pode fazer, não tem problema, tá? Eu recomendo, particularmente, que, se possível, fazer entre um mês antes e um mês, até no máximo um mês depois do aniversário, porque aí você sabe, fica sabendo em primeira mão tudo que vai acontecer ao longo do ano. Mas se você, já passaram 6 meses do meu aniversário, ainda vale a pena fazer? Vale, porque você ainda vai identificar certas coisas que podem estar por vir, mas de alguma forma também vai ser muita confirmação de muita coisa que você já está vivenciando, tá? Então, assim, sempre, se tiver alguém fazendo aniversário por agora, é sempre bom se organizar o quanto antes para poder fazer, para aproveitar ao máximo, tirar o máximo dessas informações que a gente consegue ver na Revolução Solar, tá? A Letícia está perguntando se pode parcelar o valor. Pode parcelar sim, com a opção do PagSeguro, tá? Então é possível, quem quiser comprar, só escolher a opção pelo cartão e é possível parcelar. A G está apoiando aqui a ideia de fazer o workshop de Júpiter. Ela está perguntando também quem já fez o aniversário, você pode fazer o próximo? Pode, né? Desde que você saiba onde você vai estar, qual a cidade que você vai estar presente, né, que você vai estar no seu próximo aniversário. Se você souber, ótimo, já dá para fazer isso, já fica sabendo com bastante antecedência quais serão as projeções para o próximo ano, tá? Aqui, gente, nesse último slide, vocês estão vendo a referência, tá? A sugestão de leitura. Então, um livro que eu amo, para mim, é uma bíblia da astrologia. A Cláudia Lisboa, ela é uma mestre incrível, tá? Então, assim, eu até recomendo vocês conhecerem o canal dela no YouTube também. Tem muito conteúdo legal, ela é muito boa. E, assim, esse livro aqui, se vocês puderem ter, para quem gosta de astrologia, quem quer estudar, compre, porque esse livro, ele é sensacional, tá? Então, fica essa sugestão e essa referência aí para vocês. Infelizmente, tem gente perguntando aqui se tem promoção só para o mapa natal. Então, a promoção é para o mapa astral e a Revolução Solar no mesmo atendimento. Infelizmente, nesse momento, não tem como, né, oferecer desconto nos outros atendimentos, tá? Bom, então, gente, eu quero saber se alguém tem mais alguma questão, mais alguma dúvida, para a gente poder finalizar, então. Eu não sei nem que horas são, porque eu perco total, assim, noção do tempo quando eu estou aqui com vocês. Mas foram 2 horas de workshop, como normalmente é. Porque do jeito que eu sou, Mercúrio em Escorpião, meu céu em Virgem, eu sou muito profundo, muito detalhista. Então, a gente vai em cada pontinho, pontinho, pontinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido cansativo para vocês, tá? E que tenha feito sentido, que tenha ajudado, tenha contribuído, tá? Muito feliz mesmo de poder compartilhar esse conhecimento com vocês e muita gratidão pela confiança no meu trabalho, tá? Então, aguardem dentro da próxima semana, eu vou fazer um envio do linkzinho para vocês assistirem o workshop, tá? Novamente, enfim. Então, vai ficar disponível no canal para vocês assistirem novamente quantas vezes quiserem. E, além disso, vou enviar também o material, então aguardem que eu mando tudo direitinho, tá?
Então, muita gratidão, foi ótimo estar aqui com vocês, né? Enfim, e é isso, então vou finalizar a nossa aula. Beijos de luz para todo mundo e namastê. Tchauzinho.